Boa noite, cadeira. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Bora. Vamos lá, Vanderlei. Boa noite. Vamos esperar Vamos esperar os amigos entrar aí. Bora. Vamos lá, Vanderlei. Boa noite. Vamos esperar Vamos esperar os amigos entrar aí. Vamos esperar Vamos esperar os amigos entrar aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Fala, Adenir. Boa noite, Adenir. Seja bem-vindo. Tudo certo? Fala de onde, Adenir? Fala de onde, meu querido? Fala, Marcelo. Boa noite, Marcelão. Show de bola. Obrigado por entrar aí. Obrigadão. Vamos lá, vamos chamar o pessoal aí, que hoje essa livezinha vai bombar, hein? Hoje a livezinha tá que tá. Cadê o convidado aí? Opa. Desculpa aí, gurizada. Caí aqui. Peraí. Aí, fechou. Boa noite, tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Tudo certo com áudio? Tudo certo com vídeo? Beleza. Só vamos esperar aí o convidado entrar. Vamos esperar o convidado entrar aí pra gente começar já aquela resenha top hoje. Só deixa eu ver com ele aqui, gurizada, onde é que ele tá, por onde é que ele anda aqui. Deixa eu só chamar ele aqui. Aí, galera, todos se conhecendo aí, ó, BV Aventuras, é o Vanderlei, dos guri do Rio Uruguai. Quem não segue, segue ele lá, ele bota depois o link do canal dele lá, bem legal. Família Pescadora Fishing, boa noite, família. Como é que estão? Tudo certo? De onde vocês falam? Casal Pesca e Aventura, buenas, boa noite. Show de bola. Deixa eu achar meu convidado aqui para dizer para ele que já estamos ao vivo. Eu acho que ele esqueceu. Boa noite, pessoal. Ó, temos 10 aí já, hein? Show de bola, hein? Vamos ver quem é que tá aqui. Os convidados, participantes. Muito bem. Muito obrigado por todos aí.
Graças a Deus, tudo bem. Somos do Paraná, cidade de Londrina. Olha aí, show de bola! Como é que é as pescarias aí em Londrina? Conta pra mim um pouquinho. Você já tem experiência na pescaria de ultralight? Conta pra mim. Hoje a resenha vai ser sobre ultralight, tá, gurizada? Vai ser bem tranquilo, mas resenha super top. Convidado aí é show de bola. Vocês vão gostar. Só deixa eu ver se ele tá vindo aí, né? Mano, gurizada, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco o convidado entra aí, tá? Daqui a pouco ele tá por aí, vai nos prestigiar aí, tudo certo, tudo tranquilo. Família pescadora, o que sai de peixe por aí, família? O que sai de peixe por aí? Aí em Londrina, no Paraná? Conta pra nós aí. Minhas pescarias são de barranco. Só na espera. Uso mais a isca minhoca. Ah, top! Top demais. Hoje vocês vão aprender, então, conhecer uma nova modalidade, se vocês não conhecem, que é a modalidade ultralight. É uma modalidade muito top. É uma pescaria muito gostosa de fazer. Ela é, nossa, é muita aventura, porque o material é super leve, tá? Vamos esperar chegar o convidado aí para a gente começar a conversar sobre isso e mostrando os materiais. Barbado, piau, piapara, mandi, pacu, esses peixes aí, eu não conseguiria talvez pegar no ultralight, né? Vamos ver se o convidado, qual é a opinião dele. Por isso que ele tá para vir aí. Quero saber o cara que é o terror do ultralight, aí, o cara muito bom. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Eu acho que ele não viu. Ah, entendi. Material mais pesado. É. Fabiano, tá aí? Aí! Fala, Júnior. Entrou nosso amigo Fabiano. Como é que tá, meu querido? Tudo Como é que tá? certo? Tranquilo? Tá na hora de... Ó, o Elvio aí, ó. Azar. Vamos que vamos, então. Fala, Elvio. Como é que Tranquilo? estamos? Tudo certo, gurizada? Tá na hora de estrear aí, ô. Tudo. Léo, tá na hora de estrear. Molinete aí. E aí, cadê o Marcelão? Eu mostro pra galera o prêmio que eu ganhei de ti. Gurizada, então, eu vou mostrar para vocês, então. Esse aqui é o meu convidado, o Fabiano. Ele é do nosso canal aí. Ele é do nosso grupo, tá? E aí, o Fabiano vai contar um pouquinho mais dele, da história dele, como é que ele iniciou a pescar. E hoje nós vamos bater um papo, né, Fabiano, sobre o ultralight, né? Vamos lá. O cara aí é fera no ultralight aí, né? Ninguém melhor do que ele pra gente conversar aí tudo no ultralight. A gente tá começando. Né? Começando. Capaz, tive muito boas referências tuas aí, por isso que eu tô te convidando. Ah, obrigado pelo convite. Não, capaz, fica bem à vontade. Hoje a live aí é mais tudo que minha aí. Fica bem à Não, vontade. é isso. Nossa, e o Marcelão? O Marcelão vai entrar ou não vai? O Marcelo, não sei se o Marcelo vai entrar. Eu acho que não, Vai. acho que ele vai ficar só de espectador hoje. Não, não vai não. É? Não, não vai. Não, vou mandar o convite para ele então, peraí. Só Cutuca vou lá, sair um cutuca o pouco. Marcelo lá. Hã? Cutuca lá que ele tá só por entrar. Deixa eu só copiar o link aqui. Deixa eu só chamar ele aqui, peraí.
Ele falou que já ia entrar. Pode ir te apresentando aí. Deu um probleminha aqui com o celular. Ué. E o Marcelão? Me ponga, pessoal. Vamos lá então, né? Vamos ver. Daqui a pouco o Marcelo entra. Tô chamando ele aqui. Chama ele aí então. Já mandei convite para ele aqui no WhatsApp. Vamos ver se ele vai me responder aqui. Pois é, ele disse que estaria entrando já. É que eu tô entrando aqui pelo computador, aqui tá meio atrasado aqui as mensagens, mas vamos esperar um pouquinho mais até ele entrar. Sim, vamos. Ele não respondeu mais nada, né? Pois é, tch. E aí, como é que anda as coisas por aí? Por aqui tudo certo, meu querido, aqui tudo bem. Ah, que bom. Expectativa dessa live aqui é grande, cara. O pessoal tá na vibe aí. Tá na vibe Vamos lá. boa aí, pra entrar na live. Dúvida aí, é só perguntar. Não, hoje eu falei pra galera, hoje o papo é sobre pescaria de ultralight, né? Uma modalidade aí que não é tão nova assim, mas a galera tá, pelo meu entendimento, tá começando a se apaixonar por ela, né? Cara, como é que eu vou te explicar? É que eu te falei, né? A ultralight é uma modalidade que tu acabou de falar, é pouco conhecida e muitos começam a pescar, eu tô pescando de ultra, mas na verdade não tá na ultralight, né? A ultralight, o que se refere? Uma varinha de 2 a 6 libras. Pronto. E um equipamento bem equilibrado. Já vi gente pescando com vara de 17, com vara de. Tô de ultra porque tô com molinete pequeno. Não, não é a questão do material pequeno, né? É uma questão de material equilibrado, linha, molinete, vara, isca. Então Exatamente. a ultralight é de 2 a 6 libras. Acima disso já é light. Aí depois Ele vem não, a. ó, ele disse que não consegue entrar, o que é no máximo 2. Capaz. Ele disse que não consegue entrar. Ué. Pois é. É que nesse recurso do YouTube eu acho que é só 2. Se entrar pelo StreamYard, eu acho que daí entra mais de um. Mais de 2, aliás. Entendeu? É que eu botei aqui pelo celular porque a transmissão é melhor, a câmera, áudio, tudo, então é mais tranquilo. Mas na próxima ele vai estar, pode ter certeza. Ele vai entrar de Sim, novo aí. claro. E assim, cara, assim, ó, a gente tinha conversado, pessoal, tá? A gente separou alguns materiais, tá? Sim. O Fabiano e eu separamos alguns materiais para a gente já mostrar nossos materiais, o que a gente usa, né? E bater um papo, opiniões diferentes aí sobre o ultralight, opiniões de iscas, né? A diversidade que dá para pescar de peixes e o que dá para pescar com ultralight, né, Fabiano? Cara, tu sabendo trabalhar, tendo paciência para pescar o peixe que tu achar que tu quiser. É Marcelo, por perigoso. exemplo, Marcelo pegou uma carpa gigante. É. Brigou bastante, custou tirar o peixe, mas é paciência. Não, é complicado. Se tu tem uma varinha de 2 a 6 libras, tranquilo. Mas a minha, que é muito mais ultralight do que essa. Aí me complica. Qual que é a tua? Eu vou iniciar aqui, então. Posso iniciar mostrando meu material? Claro. Eu comprei essa varinha aqui, pessoal. É uma varinha top de linha. Eu comprei ela na China, tá? É uma Marvelous. Não sei se tu conhece, Fabiano. Sim. A Marvelous Delicacy, tá? Ela é uma varinha super, super, super ultralight. Eu vou mostrar a especificação para vocês. Que, para você ter uma ideia, só o molinete é mais pesado que o conjunto todo. Mas ela fica ultralight igual, tá? Sim. Olha só, ela tem 1,80 m de tamanho. E o bom é que ela, assim, ó, pessoal, ela vem com duas ponteiras, tá? Tem essa ponteira aqui, que ela é maciça, bem dizendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é maciça, ó. Ela se torna mais durinha um pouco, tá? Sim, mais rígida. Mas fica super sensível igual. E tem a híbrida, que ela é bem molenga, é uma ponteira branca, vem as duas, tá? Na compra vem as duas. Então, a especificação dela aqui, ó, é de 2 a 6 libras. É 2 a a 6 mesma, libras. a mesma da minha, de 2 a 6 libras.
Desculpa aí, os cachorros aqui estão tudo louco. Faz parte. Aí assim, ó, para vocês terem uma ideia, a sensibilidade dela, tá? Ela arremessa iscas de 0,6 gramas a 8 gramas, tá? Na ponteira híbrida. Nessa ponteira aqui, que é tubular, que é mais dura um pouquinho, ela arremessa de 0,8 a 10 gramas. Olha né, a distância que Sim. tem. Então, ela é muito boa, cara. É uma varinha super boa. Ela é muito... Os passadores são muito bons. Eu estou usando uma linha aqui 0,02, tá? Bem fininha, ali um cabelinho, né? E esse molinete que eu optei por usar, ele é um Siena 500. Ele é bem pequeno mesmo, tá? É um molinete que ele é muito durável e, cara, nunca me deixou na mão e ele é macio pra caramba. E eu acho que para mim, pelo menos, eu acho que é um conjunto perfeito. Eu me adaptei super bem com ele. É uma Bem equilibrado, linhazinha né? muito Bem equilibrado, muito equilibrado. equilibrado. É uma linha que, olha, É em cima de você que eu te digo, ô, Júnior, que acima de 500 molinete ele já foge do ultralight, é sabe? Ele já foge. Aí às vezes, tô usando um molinete 1000. Não é ultralight. Ultralight, o conjunto ultralight é 500, molinete é 500 e a varinha de 2 a 6 libras. Acima disso já foge, já não é considerado ultralight. verdade. E aqui eu coloquei, pessoal, ó, eu coloquei um fluorocarbon bem fininho, tá? Bem fininho na ponta, porque a gente sempre enrosca, né? Tem algum enrosco, alguma pedra, a gente pesca muito em rio, ultralight, né? Então, às vezes, vem arrastando o spinner por baixo ou a isca por baixo d'água, às vezes pega numa pedra, pega num galho, uma ponta. Então, para não correr a linha principal, tem a fluorocarbon, que é muito boa, tem que ser bem fininha, senão tu perde muito a sensibilidade. E eu estou usando aqui um snapzinho, ó, olha o tamanho do snap, bem pequenininho também, eu comprei ele para ultralight também, tá? Então, é um snapzinho muito, muito, muito leve, muito fino. Pois é, deixa eu te mostrar aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Você tá Qual que você é, conseguindo Fabiano? ver? Tô. Ah, esse é bem Eu vou tirar, fininho, é bom. eu vou tirar e ele tem. Te mostrar um aqui, se eu consigo te mostrar, claro. Ele. Isso que eu digo, tudo é o equilíbrio do conjunto, né? Porque assim, ó, tu não consegue fazer um arremesso numa isca direito, se tu botar, que nem a gente bota cabine de aço, tem gente bota. Não sei se eu vou conseguir te mostrar o tamanho do girador dele. Se eu ver se eu acho alguma coisa fundo branco aqui. Mas eu sei, ó, bem pequenininho, né? Aqui, vou pegar esse. O Ele tem um girador deve girador. ser, Ele tem um girador com esfera. Não vai conseguir assim. Olha, bom, deixa eu tentar pegar aqui bem deve de ser, perto. deve ser desse tamanho aqui, ó, Fabiano. Olha Bah, bem. top, muito pequenininho. Muito pequeno. Vamos ter uma Olha, ideia, quer ver? olha esse aqui, ó. Deve ser do tamanho desse aqui, ó, do spinner do alemão. Consegue ver aí? Olha, vou te dizer que é capaz de ser menor. É, E comparado com o teu dedo segurando ele, olha aqui. ó. É, eu acho que é menor mesmo. Ele é muito minúsculo, muito minúsculo. Bah, muito mesmo. Esse deve ser o menor que existe. Olha, eu acredito que sim. Então, E, numeração isso, 14. isso que eu já acho, isso aqui do alemão já é pequenininho, hein? Esse é a numeração 14. Esse aqui, se eu não me engano, é um 8, eu acho, dele, não sei. Mas é pequeno pra caramba. Ó, tá aí a especificação dele, ó. Top demais. Depois, se quiser, bota escrito ali pro pessoal ali a marca e a Bota sim. Manda. especificação, que é muito top. E aí, pessoal, olha só. Nas minhas pescarias, tá? Eu costumo usar spinner de 3,5 gramas a 5 gramas, tá? Porque nos lugares normalmente que eu vou pescar, não tem uma quantidade de água muito, não é muito fundo, né? Tanto que é dentro de rio, então às vezes a gente entra no rio para pescar, né? Ultralight é mais Sim, tranquilo. E aí tu não precisa ter uma isca muito pesada, porque quanto mais pesada, mais rápido ela afunda, sim, né? é. Então tu perde muito trabalho porque ela bate muito em pedra, às vezes enrosca e tu perde, é complicado. Então eu acho, na minha opinião, que de 3,5 gramas, 2 gramas ali, 3,5 gramas, até umas 5 gramas, 6 gramas assim,
eu acho que é ideal, né? Puxa peixe até quantos quilos? E sua pergunta é pro girador Pra, ou para o não, conjunto todo? é pro conjunto, Vanderlei. É pro conjunto todo? Com esse conjunto seu. Puxa, puxa peixes de até quantos quilos? Cara, eu nunca testei puxar peixe maior, assim, tipo, traíra, pacu, essas coisas. Mas eu acredito que deva puxar, só ter um pouco de paciência, como o amigo Fabiano falou aí, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de medo, assim, pela linha ser um pouco fina, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Não, é assim, ó. Como é O que eu que, que vou tu acha, dizer? Fabiano? O Marcelo pegou uma carpa, não me lembro quantos quilos tinha, mas era uma gigante. Então tudo depende de tu trabalhar o peixe, da linha, tu, sabe, saber trabalhar ele. Da fricção, né? Tu não pode querer rebocar o peixe, né? Senão não vai dar certo. É, aquele negócio. Até no ultralight, eu não sei se tá assim também, Fabiano, mas eu sou meio abobado para pescar no ultralight. Eu gosto assim, ó, deixar uma tensão média aqui, ó. Eu gosto de ver esse Sim, barulho aqui, ó. claro. Não, isso daí que acelera o Ah, coração, cara, né? pelo amor de É Deus, isso cara. aí que acelera o coração. Pega a Joana aqui, ó, deixa um pouquinho aqui, ó. Ainda mais quando Tem que dá fazer, tu tem que fazer uma pescaria de saicanga, então, para te ver a ó, corrida. nossa, isso aqui, esse barulhinho aqui, ó. Quando a Joana puxa isso aqui, cara, canta, molinete, não tem coisa melhor. Tá, o Marcelo tá me dizendo aqui, ó, que a carpa que ele pegou tinha mais de 5 quilos. Mais de 5 quilos, tu Mais de vê, 5 quilos. com materialzinho desse ultralight, pra tu ver Ah, como. dizer que foi briga, mas tirou. Eu imagino, eu imagino. Pô, Cara, cara, se o material, eu já peguei uma vez uma carpa com material pesado. Bugi, boa noite, Bugi, seja boa bem-vindo. noite. Boa noite, Bugi. Aqui quem tá, Júnior Pescador e o amigo Fabiano, grande Boa profissional aí noite. da pesca de ultralight. Hoje o assunto é ultralight aqui, tá, Bugi? Qualquer coisa aí, solta o Ó, o grito. Marcelão aí, ó. Ô, Marcelo. Quase Fala, me Marcelo, meu arrependi. irmão. E aí, cara, uma vez eu peguei cara, um pacu e eu peguei uma carpa também no gabardo lá, com material apropriado, normal, uma vara 20 libras. Já custei uns 10 minutos para tirar o bicho da água. Tu imagina com ultralight, né? É, eu vou ser sincero, eu entrei na Ultralight por insistência do Marcelo, sabe? E, bah, no começo pegava aí Joana, de 30, 35 centímetros, e o medo que eu tinha, a vontade que eu tinha era de meter a mão na linha e puxar, porque parecia que ia quebrar a vara. Aí depois tu É, vai pegando confiança, tu vai aprendendo a trabalhar com equipamento. Então, é muito bom. A é Ultralight, bom, é eu bom. vou ser sincero, eu já larguei até de mão as traíras. Agora que a gente começou de novo, mas estava só no Ultralight. Vira uma febre. Mas é bom, eu vou te dizer, cara, que eu dá uma saudade assim do ultralight, assim, que eu não consigo ir muito, né? Então, bah, eu quando vou é assim, tem que passar o dia, né? Porque Ah, não, tem que ser. é vício, não adianta. É. E aí, o que que tu costuma, então, Fabiano, usar de isca aí? Mostra para o pessoal aí. Bom, vou Mostra o mostrar o que eu. equipamento pro pessoal. Aí que eu mostrei meu equipamento, agora mostra o que que tu usa aí, explica Na o que tu usa. verdade, a minha vara e o meu molinete não estão aqui. Estão lá na outra casa. E então, achando que o Marcelo ia conseguir participar, que a gente usa o mesmo equipamento, sabe? Então ele Aham. mostraria ele ia mostrar a vara, a molinete, Não, mas tranquilo, agora tranquilo. que eu uso é uma Viper, não, é uma Viper Speedway, uma Speedway, e o molinete é um da Okuma 500. Ah, Bah, top, não tenho o que reclamar, cara, não tem, sabe? top. Não, não. O molinete da Okuma sem comentários, né? Não tenho o que reclamar, sabe? É uma vara e um molinete muito, como é que eu vou te dizer? É um conjunto fora do normal. Cara, Só deixa eu responder ali pro Bugi. Essa Joana que ah, vocês seria o jacundá? Sim, é o mesmo peixe. Só que jacundá em outras regiões, em outros estados, é o nome da Joana. Aqui no sul é Joana. o molinete que eu uso, o modelo dele é o Seimar C10.
Também top. A Joana para nós que é o tucunaré, né? Na verdade, a Joana é um É o primo do tucunaré, tucunaré. nossa. É um primo, né, do tucunaré, né? Da É. família. Ó, botando ali, ó, Casal Pesca Aventura, ó. Speedway é de 10 libras. É máximo 10 libras, né? Eu acho. Não, a vara que a gente usa é um Albatross Speedway de 2 a 6 libras. 6 Duas, pés. seis. Ah, top. Top demais. Sim. E, cara, é uns gravetinhos, né? Olha aqui, ó, é uns gravetos, né? Não, Ó. a primeira que a gente comprou, se eu não me engano, deixa eu ver se eu me recordo o nome da. A primeira vara, não me recordo. Era uma. Bom, fugiu o nome, se me lembrar eu te falo. Eu tinha até medo até de carregar, parecia que sacudisse e quebrava, né? Sim. Nossa, é muito. Mas é muito. É a sensação da Ultralight é demais, sabe? Demais. Ó, o Bujo, ó. Cara, aqui em São Paulo tá infestado. Nós pega muito e solta todos os peixes, bem predador. Ó, Joana é bem. Dá uma briga super boa, né? O Marcelo lembrou o nome aí, ó. Lumis Da primeira Mystic. vara primeira vara de Ultralight que a gente comprou. Essa aí, ó. A Lumis Mystic. Essa eu não conheço, né? Mas deve ser top também. Top, meu. Varinha muito bem acabada, muito bem. É. Boa mesmo, boa. O Marcelo, infelizmente, acabou quebrando a ponteira da dele. Ah, que pecado. Daí a gente acabou comprando as outras daí. Ó, Boa mesmo. aqui na minha região não tem. Só tem Speed Prime de 6 libras. Uma 6 libras. Casal Pesca e Aventura, olha só. Essa é uma varinha aqui que eu comprei da China, tá? Até tem uma curiosidade dessa vara aqui, porque eu acho que do grupo, eu acho, tá? Não posso estar mentindo. Mas do grupo ali que a gente tem, eu fui primeiro a comprar essa aqui. E aí eu fui pra pescaria, a gente foi no Maquiné, fomos numa pescaria com essa aqui, e eu falei, gurizada, essa vara aqui é sensacional. E cada um tinha a sua, lógico, né? Aí comecei a fazer propaganda da varinha. Daí o pessoal começou a comprar, viram no AliExpress, que era barato. Começaram a comprar, todo mundo se apaixonou, cara. Todo mundo se apaixonou pela varinha. Até porque ela vem com 2 ponteiras, né? Então fica mais versátil, né? Sim. Mas todo mundo se apaixonou. Casal procura Speedway que substitui a Speed Prime. O que tu acha, Fabiano? Ela veio para substituir, né? Né? Eu Sim. acho, né? Sim. E aí, o que tu costuma usar de isca lá, Fabiano? Conta pra nós aí. Cara, eu uso. Depende do dia, mas uso de tudo um pouco. Uso crank, uso meia água, uso spinner. Uma matadeira é essa aqui, ó. Barbela longa, da Crankzinho. Marina Sport. Essa aqui é a matadeira. Entre outras, né? Deixa eu ver. Tem spinner, tem os mini. Vou pegar aqui, peraí. Deixa eu te ver. De fundo, ó. Ah, essa aí é tri. Tipo um shedzinho, né? Shadzinho. Ó, De aqui minha fundo. caixinha de sheds, ó. Que eu quero inaugurar. Olha aí, ó. Olha que luxo o shedzinho, ó. Com pado, rabinho pado. Olha Aí, aí. ó. É o mesmo aqui, ó. Aham, tem várias cores. Tem. Cara, isso aqui também que pega bastante, ó. Esse grubezinho com uma caldinha também, ó. Bem Pega pequeno. bastante. Que pega bastante também. Pessoal, uma coisa que vocês têm que usar quando vai usar isca soft, assim, ó, que não é spinner, tá? O spinner já vem com o seu esquema todo pronto, né? Quando vocês usarem essas iscas aqui, ó, softs, tá? Que é os shedzinhos, é indispensável ter isso aqui, ó, este material, tá? Que é um anzolzinho bem pequenininho, ó, com jig head. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá enxergando bem? Show de bola. Ó, ele é bem pequeno, ó. Comparado à ponta do meu dedo, ó, é menor ainda que a ponta do meu dedo, tá? Então ele tem de 3 gramas e tem de 4 gramas e 2 gramas. Ele é assim, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é uma VX 40. Conhece, né, Fabiano? Sim.
Essa aí não tem igual, Quem né? não tem, né? Quem não tem. Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica a montagem, ó, tá? A gente coloca aqui o V40, coloca aqui, ó, tá? Vem encosteando ela, vem encosteando aqui, ó. Aqui, ó, quando termina essa caldinha aqui, ó, articulada, dá para sair a ponta do anzol por ali, ó. Ó, sai por ali, tá? Aí vem, ó, traz toda a extensão do anzol e, ó, ficou perfeita a montagem, ó. Show. Tá vendo, ó? E ela Show mesmo. essa aqui é 3 gramas. É o mesmo peso de um spinner. Dá uma olhada nessa aqui, Júnior. Ah, essa aí é top com barbelinha. É. Peraí que ela. Se eu firmar aqui pra te ver direitinho aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Tu consegue ver melhor. Sim, bah, essa aí é top. Tipo uma cigarrinha, né? É. É tipo uma Strike cigarrinha. Pro. É da Strike Pro essa aqui. Ah, muito legal. Outra da Muito legal. Strike Pro, essa aqui, ó. Que é uma dançarina. Pô, essa é bacana, barrigudinha, né? Aham. Bah, tem que ver o trabalho dela, meu. E Muito já boa. pegou, já pegou muita coisa com essa aí, cara? Bastante saicanga. Bastante, bastante. Sai canga, tu vê só. Direto. Aí depois tem Cara, os sai spinners, canga. né? Eu já vi Saikanga tendo a ousadia de. Ah, esse spinner é top, meu. Você não tem, isso é matador. É. Outra que a gente usa muito também é a bicudinha da Albatross. Ó, esse aqui, Também é ó. muito boa. Ó, tu que é o rei do spinner, conhece aqui? Ah, esse é show. Show de Adivinha a bola. marca que é esse aqui? Adivinha a marca desse aqui? E agora, Rapala? Não. Blue Fox. É, Já ouviu falar? nessa marca não. Olha a cor, ó. Norte-americana, ó. Olha aqui, ó. Que lindo esse. Todo dourado. Ah, bem bonito Top, mesmo. top, né? Chama muito, né? Ô, meu, cada spinnerzinho desse aqui no Brasil, meu, custa em média de 50 e poucos reais. Sério? Esse aqui eu ganhei de presente de um cliente lá que eu atendia. Me trouxe dos Estados Unidos. Uma Blue Fox. Isso aqui é minhas relíquias, cara. E os Thunderbug, tu já viu falar? Não, mostra aí pra galera. Ah, isso é legal. Pô, que bacana, cara. Não vai conseguir ver a descrição dele aqui, ó. Esse também, é lá de fora também. Lá de fora, show de bola É. sair com essa peninha aí, chama muita atenção. Tu viu que a barbelinha dele parece uma asa de mosca, ó. Sim, eu tava olhando, coisa perfeito, cara. Que bonita. Essa é muito boa também. Ah, Spinner imagina, tem deve ser alguma muito coisa de jogador. spinner também. Daí tem o cara que se mete a fazer alguma coisa também, né? Aí, ó. Ah, pois é. Não, tem que, a gente tem que Tem que treinar, se né? atirar, né? Cara, tu não sabe o que, durante a pandemia ali, o que eu fazia, cara? Eu me metia a Aqui, ó. produzir spinner. Isso aqui é fabricação caseira, ó. Ah, top. Ó, anzol escondido ali, ó. Esse é tipo aquelas skin de design fly, né? Tipo fly, só que daí eu boto uma chumbada no Aham, corpo do anzol e passo a linha também. top. Fica bem bom. Cara, eu vou Pra te mostrar ti, uma, eu vou te aqui, ó, mostrar tu que é uma de coisa. praia, olha o camarãozinho. Ah, perfeitinho esse, hein? Bonito. Esse Não é tem igual perfeito. pra outra. Olha só, deixa eu te mostrar uma, ver se tu nunca usou no ultralight. Esse aqui veio da China também, ó. Não, essa daí eu tenho uma parecida. Deixa eu ver se aquela tá Tem? aqui, uma colher. Tenho. Cara, tu não tem ideia que essa cor aqui é chamativa, velho. Chama. E o trabalho que ela faz, essa aqui é de 5 gramas. O trabalho que ela faz na água, meu, bah, é impressionante. Ela vem Agora, assim, ó, uma isca que. ela vem, parece um peixinho tombando, assim, ó. Nossa, Sim, esse aqui cai na água já na a boquinha, tchau. uma Tchau. que é sucesso, que é o que eu mais uso na Ultra, é essa aqui, ó. Da Mariner, ó. Barbela Ah, eu longa. tenho. Eu tenho. Não Tem tem isso igual, aí. cara. Não tem igual. Tem isso aí.
Mas também é que, tipo assim, né? O cara, se for parar pra ver, olha bem. Olha só. Olha a Sim, né? bagunça disso. Tudo Ó, aqui, ultra. ó. Vou mostrar fechada, ó. Isso aqui é Tudo spinner, ultralight. né? Aí aqui, ó, tem o shed, ó. Shedzinho. Shedzinho. Aqui também tem mais, ó. Show. Essa aqui eu quero experimentar, ó. Essa aqui eu sei que pra tilápia é muito boa. A mosquinha. Essa Ah, mosquinha aqui. diz que pra tilápia chama bastante essa daí, né? Só que para arremessar, que é um. Que arremessar. Para arremessar isso aqui, meu, que ela deve pesar 1 grama, eu acho. Tem isso. Para arremessar, tu tem que botar um pezinho de 2 gramas, uma bolinha de 2 gramas atrás, prender com. Prender com a. Ai, esqueci agora o nome. Com as borrachinhas que prende, né? Ah, E, sei. e vir arrastando ela. Porque daí ela vem Essa arrastando. varejeirinha aí é muito boa, né? É. E tem mais aqui, ó. Que não podia faltar. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, ó. Olha essa Aqui daqui, ó, Júlio. os spinners do alemão, ó. Olha aí, ó. Ainda vou pegar um alemão pra experimentar esse spinner dele. Eu não tenho Cara, nenhum dele ainda. o nome diz pesca tudo, né? Diz que é bem boa, né? Oi, esse aqui, ó. De pescar traíra, 8 gramas, ó. Olha aí, ó. Cara, uma coisinha simples dessa aqui, ó. Pega a traíra grande. Pega. Tu já ouviu falar na marca Rebel? Rebel já vou falar. Mas não tem nenhuma. Olha aqui. Baga, foi um tinha top, hein? É uma isca muito antiga também. Essas aí tu já testou E tudo essa lá aqui é em no. madeira, né? Madeira. Feito em madeira. Indestrutível. Eu tenho também, acho que vai para traíra, né? Várias rapalas em madeira. A pala é boa. A pala é muito É. boa. Ô, gurizada, vamos perguntar aí. Vocês estão muito quietos, muito calados. O que houve? Não estão gostando da live? Vamos perguntar aí, tirar as dúvidas aí. Vou fazer assim, ó, daqui a pouquinho eu saio, o Marcelo entra para trocar um conhecimento com o Marcelo também, daí, já que ele tá tudo preparadinho lá para fazer a live junto. Pode ser já fala com ele lá. Já fala com Tá? ele lá, Não, vai sair. ele tá acompanhando aí, daí eu saio e ele entra um pouco para Ele já tá, interagir, se já preparou mandei, um pouco, já, entendeu, né? já mandei o Acabou link se, para ele, ele já. Pô, top tá, né? Ele demais. acabou se preparando tudo lá, achando que ia ser dividido para os três, não deu. Eu Pra gente também pensei que participar dava. também, né? Eu também pensei que dava. Não, eu saio daqui uns minutos já ele entra um pouco. Vamos trocando a Sim, ideia junto. tranquilo. Ô, gurizada, vamos perguntar aí mais um pouco aí. Vamos, eu sei que vocês estão tudo aí escondido aí. Vamos perguntar. Vamos lá. Mas, ô, Fabiano, me diz aí, qual é a situação aí que tu mais te viu em apuros aí com a Ultralight? Conta pra nós. Ah, e agora, deixa eu ver. Que eu mais me vi em apuros. Acho que foi com branca mesmo. É Com mesmo? as saicanga. Aham. Como é que foi? Cara, Conta aí. não, eu e o Marcelo estávamos lá no Caraá, na propriedade dos meus pais lá e, bah, vamos pra lá pegar a Joana. E, tá, não vou dizer que foi boa a pescaria lá, mas não foi o que a gente esperava. Vamos embora, vamos pra Gravataí tentar pegar as saicanga, vamos. Cara, a gente pegou assim, ó, no fim de tarde, para mais de 50 cada um, eu acho. Como era Nossa muito, era Senhora. muito, como era muito. Nós dava risada. Acho que a gente tem Bah, as fotos, os vídeos. A gente dava risada, tipo assim, se tivesse ficado o dia todo aqui, não tinha ir cansado. E aí eu peguei uma grandona dos 40 centímetros e ela foi pra pauleira. E daí pai. o molinete. Mas assim que eu tava começando, o moletezinho era bem simplesinho. E o molinete cantava e eu puxava e vai quebrar. E o Marcelo dizia: não, não vai. Não solta, não frouxa. E saiu. Ah, mas Mas Saicanga de 40, cara, é criado? É não, tem criado? bastante pra cá. No Rio Gravataí tem bastante. É grande sim. Tem, aham. O Marcelo Pô, pegou uma de 40 no arroio também. porra, bicho criado, bicho criado? Sim. Imagina a força que tem esse bicho aí, com 40 Bah, centímetros. bah, meu, é um boi na linha. Eu vou te dizer que a última vez que eu fui no Maquiné ali, eu fui. Cara, eu peguei filha única, assim, do dia. Sabe? Que eu fui também, eu fiquei poucas horas lá, né? Sim. Mas, cara, eu
eu andei assim, acho que 1 quilômetro. E na volta, quando tava voltando, eu toquei, cara, rasinho, tanto assim de água, eu acho. Devia ter, acho que uns 50 centímetros de água, assim. Toquei ali, quando bem pertinho de mim, assim, daqui a pouco, bum, dá um estouro. Eu Sim, pensei, caraca, mas traíra aqui, nunca vi. Cara, tem. Pior pelo que tem. estouro, eu pensei que fosse traíra. Só que daí eu pensei, não, traíra não briga tanto assim, né? Ou ia pro lago. Cara, era uma baita de uma joana, velho. Era uma baita de uma joana. Capaz. Cara, sem mentira nenhuma. O tamanho da minha coxa, assim, acho que tinha uns 40, cara, eu acho. Eu não cheguei a medir a régua. Mas, cara, Ah, pensa num bicho imagina. pesado, cara. Pensa num bicho pesado. Eu Cara, uma até vez a dei. gente foi também nos BES Ah, Beza é tri. e eu não tava com equipamento Ultralight. Se tivesse com Ultralight, a brincadeira tinha sido legal também. É, diz que tem um lugar bem legal, né? Que é a Toca da Coruja, né? Ninho da Coruja. Nem da Coruja, é isso. Ninho da Coruja. Próximo Ninho da Coruja também tem Fazenda Sonho Meu. É outro lugar bem bom de BES. Ah, legal. Já tive nos Mas, dois já. mas daí, Fazenda Sonho Mesmo é acessível? Cara, é Porque eu liguei pro Ninho da Coruja, cara do céu. R$ 90, né? Meu Deus, eu vou deixar um rim ali, né, velho, pra pescar. O Não, cara vai com a Ninho da nega Coruja velha, tá 90. o cara vai com a nega velha copiar junto e ele pra passar o final de semana lá. Tchau, né? Ah, mas é tri, meu. Uma vez que outra, cara. É, não, é Mas legal, é legal, é legal. tem que se permitir isso também, né? Oi? Tem que se permitir isso. Ah, não, às vezes sim, às vezes sim. Mas vamos se organizar melhor, deu. Tem que se permitir, meu. Top. Não, é legal. Eu ainda quero pegar a traíra com a contra light. Eu ainda quero pegar a traíra contra light, cara. Quero ver como é que é a brincadeira. A última vez que a gente teve lá, eu e o Marcelo, a gente pagou R$ 50 a entrada. Agora já tá a 90. Aham. Mas Mas, dá pra ir cara, lá só pra pescar se quiser, né? Não precisa se hospedar. não, só pescar. Passa o Ah, dia. tá. Passo o Pode dia. levar. Tu pode, a gente passou o dia, a gente levou tudo para fazer o churrasco lá e não cobrou nada mais, só a entrada mesmo. Ah, que top. Se Mas é quiser, tem muito best que tem. restaurante lá do Linda Coruja também, bem legal lá. É muito best que tem lá, né? Tem. E tem traíra também, tem açude de traíra, tem açude de carpa. Tem. É bem Bacana pra bom. caramba. Peixe da Linha tá aí, ó. Sim, tem umas gigantes. É, eu acho que ele vai, que ele mora aí por perto também, ó. Grande, Rodrigo. Abraço, Grande Rodrigo. Rodrigão, parceiraço, irmão. Show de bola. Outro Toda pescador prateada, né? Sim, nato. essa canga é linda. Ou chamam também de dentuça, né? Os lugares, né? Uns chamam de dentão, mas daí já é uma saicanga mais amarelada, sabe? Ela tem Aham, ela já é mais amarelada. O pessoal chama muito de branca mesmo. Sem sim. mimimi. Ô, Fabiano, tem aquela tua isca preferida do coração, assim, que tu tem um, Ah, um amor, um e aí? xodó, um apreço? Sabe que sempre tem, né? Eu acho que é a primeira que eu te mostrei, que é essa aqui. Essa aí que tem mais história. É, essa aqui tem história. Bah, tem história. Mas a vermelhinha com branco ali também da Marine tem história. Tem Tem história. história Ah, tem uma também. outra aqui que eu vou te mostrar, quer ver? Ó? Que é bem boa também. Ah, essa aí é tipo uma pimentinha, né? Essa é legal. Essa É, é bacana. é outra bem boa E também. com anzol também fica muito pegadeira, né? Fica. Outra que é uma bagunça aqui. Ó, o Vanderlei ali, ó. Sai muita saicanga no Rio Jacuí. No inverno, só as brutas. Ah, o Jacuí é forte. Jacuí é forte. Outra muito pegadeira é essa aqui, ó. Bem fininha. Aham. Eu tenho uma parecida com essa aí, mas eu nunca testei essas iscas aí pra plug, assim, pra ultralight. Nunca testei. Cara, é o que eu mais uso, bem dizer. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra te mostrar uma coisa aqui, peraí. Só que daí já foge um pouco da ultralight, né? Mas Aham. é uma isca muito boa também, essa aqui, ó. Pra traíra. Jiraya, boa noite, Jiraya. Tudo certo? Obrigado por Noite. entrar aí, obrigado por nos acompanhar.
Qual que é essa aí? Essa é a Essa Puguinha? aqui é a praguinha da borboleta. Praguinha. Praguinha. Top demais. Engraçado, né, cara, que essas iscas com cabeça vermelha chamam muita atenção, né? Chama, muito. Aí Tu sabe depois vem aqui, ó, só que daí que nem te disse, já foge um pouco da ultralight, mas ó, uma Sumax, uma FS60, essa aí eu acho que pra roubalinho vai bem, né? boa pra roubá-lo. Essa aqui eu ganhei do Boa. Índio, lá da Do Titone, Titone? lá. Aham, Ah, do o índio é Índio. gente boa pra caramba. O índio pesca muito, Sim, né? Baita pescador de robalo. Titone também baita pescador, né? é. Outra isca é muito... Já viu isca da Bugarcia? Não. Popperzinha? Ah, Não, toda olha só. furada. Ah, que louca, cara. Como é que Cada eu trabalho toque isso de aí? vara que tu dá, ela dá um espirro de água. É tipo um popper. É, só que ela dá um espirro de água e mergulha. Cada toque de vara, ela dá um espirro de água e vai lá, dá uma mergulhada e sobe. Dá uma mergulhada e Ah, sobe. que top, Pensa meu. numa isca, a Bugarcia, essa isca aqui, ó. Pô, tipo uma cabeça de cobra. Que legal, cara. Que bonita. Pegadeira mesmo. Deixa eu ver outra aqui que possa. Ô, É que pessoal, olha essa... aí, ó. Agora vocês estão vendo a importância de a gente trazer convidados para uma live. Olha a quantidade de variedade de iscas que a gente está descobrindo que existe. E pode pescar. Olha aí, Outras que são boas, mas daí, tipo assim, né? Já fugiu da ultralight, claro, né? Mas mas que são são bem, funcionais. sim, que são bem conhecidas. Cadê aqui? Essa aqui é uma Bomber. Já ouvi falar Bomber. nessa bomba. Já ouvi falar nisso aí. Isso que é muito boa também. Boa. O Rattling dela também. Aham. Bem bom. Aí qual é uma outra aqui? Deixa eu ver que tu passou, que tu já conheça também. Essa aqui qual que é? É uma outra Bomber, ó. Outro modelo de cor. Bem boa Top, também. top. Mas aí já É, foge Jirai, da ultralight, né? essa furada aí também não conhecia, Jirai. Essa aí é da Bugarcia, essa aí pra mim é uma novidade também. Linda isca. Também não. Outras Essa iscas aí. que são muito boas, da Capitão Hook. Ah, Cibá, muito realista, né? Olha que linda essa aí. Muito. Essa aqui é muito realista. Pá, linda essa isca. Quantos centímetros tem essa Boa. aí? Uns 5,5, 6? Acho que um 6, essa aqui. Uhum. Muito legal. Ó, olha essa aqui da Mariner, ó. Essa cor aí é bem legal. Pega bastante também. É, essa aqui dá pra usar na Ultra. Sim. Ô, Fabiano, não sei se tu chegou a ver uma vez que deu um programa na. Não sei se foi na Fish TV, eu sei que foi com. Eu sei que foi com os Nakamura. Eles entrevistaram um biólogo que Aham. eles falaram sobre cor de isca. Tu já ouviu falar? Já. Sobre uma coisa chamada refração, né? Refração de luz. Sim. Esse dia eu botei no grupo até uma tabelinha ali, chegou a perceber Não cheguei a ver essa tabela. que funcionou. O cara fez o básico, pegou um copo com água suja, tornada, e começou a botar isca por isca pra demonstrar, sabe? Uhum. E assim, pessoal, para quem vai iniciar na ultralight, se em qualquer tipo de pesca de 2 superfície, minutinhos, 2 minutinhos. tá? Vem, Mimi. Vai lá. Voltei, fui soltar o bichano ali que tava querendo sair. Como é o nome dele? É uma gata, a gata da esposa. Olha só, outra isquinha Eu muito boa. Todo tenho mundo dois diz que lá é fora. estranho, é uma isca preta, Diferentes aí. diferente. Daí tem outra aqui que é muito boa também, ó. A Boni 95, muito boa também. Essa é top também. Tu viu que ela tem 2 esferas dentro dela ali, ó? Pra ela ficar meio stick?
Não, para dar impulso. Ela dá um Ah, impulso no legal. arremesso. Aham. Sim. Outra que eu gosto muito, a Jet 90. Pois é, cara. Essa da Nakamura, né? É. Tá, mas aí eu te pergunto. Ela anda de costas, né? Na verdade, é. Vai puxar ela aqui, ó. Qual é o sentido de ela andar de costas? Tu vê que ela tem duas aqui do lado na lateral, aqui, ó. Vi, vi. Aí quando tu puxa, ela vem sempre reta. Sim, Só que ela vem, como ela é sim. cólica, ela vem cortando a água e só aqui que fica, ela não afunda e não gira. Tipo um torpedo. É, exatamente. Mas que estranha engenharia da isca, né? Tem que ser coisa do Nakamura, né? Ah, tem que ser coisa dele. Essa aqui é uma que eu não usei ainda, ó. É uma isca muito boa também, ó. Tô vendo pelos Garatec, estão tudo novinho. Então, essa aqui Legal. foi presente. Ó, outra Sumax muito boa, que eu já peguei bastante também. Essa Sumax que pega muito, muito. Bem magrinha, né? É. Também tem a esfera dentro, ó, você consegue acompanhar ali, ó. Ela tá em Sim, cima, né? Ela tem um sim. imã ali. Aí quando tu faz o arremesso, ela desce, ó. Muito top. Aí Aham, quando com tu a começa a pressão. trabalhar, ela vai lá, ó. Ela colou. Aham. Essas aí são E daí, top. ó, e daí, ó, não desce. Daí quando tu fizer o arremesso, a esfera desce. Sim. Ó, vamos responder umas ali, ó. Cadeirinha fishing, ó. Pesca adaptada. Marco Ezra, boa noite. Obrigado, Cristo. Boa Café, estão noite. servidos aí? Estão servidos Olha aí? aí, ó. Marco, um grande parceiro, Marco Ezra. Seja bem-vindo, Marcão. Valeu, valeu por entrar aí. Show de bola. Boa noite, Me Marcão. atrasei hoje. Parece que eu tinha. Ó, Éder Paula, não tem problema, Éder. Fica tranquilo. Sabe que tá aqui, ó. Parceiraço nosso. Obrigado, Éder, por entrar. Valeu. Depois, se quiser ver o vídeo na íntegra, tá? Vai estar gravado aí. Hoje é sobre ultralight nas conversas aí, tá? Vamos ver o Cadeirinha, ó. Boni é top, ó. O Cadeirinha conhece esse Boni, ó, viu? Aí, ó, viu? Ó, colega de serviço veio de frescura e deu um chute pra mim cruzar as pernas. Daí o joelho reinou, tá louco. Ah, ô, esse teu colega, eu vou te contar, né, ô, Michael? É brincadeira, te trollando, né, cara? Tá louco. Tá chique até com secretária. Não, aqui, ó, meu filho aqui me fez um café pra mim aqui. Daqui a pouco eu vou pegar a estrada e vai. É um longo caminho aí, ele fez um café pra nós aí. Olha aí, ó. Show. Fabiano, Fala quer aí. complementar mais alguma coisa antes do nosso amigo entrar? Cara, primeiramente agradecer o convite, né? Aham. Quem tiver alguma dúvida aí, vamos continuar com essa live. O Marcelo vai entrar agora, então. Marcelo vai Deixa ele entrar. entrar, ele contar um pouco da história dele também aí, lembrar alguns momentos nossos aí. Isso aí. O Marcelo é o parceirão, né? Tá sempre junto. E a importância, que nem eu disse, né, meu? Às vezes o cara comenta no grupo ali, às vezes eu comentei contigo no particular já, com o Dodô, hoje o Dodô esteve lá na loja conversando comigo e Top. daqui a pouco ele tá na live aí. Que o cara faz algum comentário sobre, o fulano tá pescando material que não é adequado, aí tu fica assim, Sim. falei pro cara que tava pescando na ultralight, mas ele não tava com material adequado. Mas não é para criticar, muitas vezes o cara quer incentivar a usar o equipamento certo, sabe? O equilíbrio do equipamento manda tudo na pescaria, né? É verdade, é É verdade. que muitas vezes o cara vê ali, tô pescando traíra, mas então o cara tá pescando traíra com um ratinho e um cabinho de aço. Perdeu toda a funcionalidade da isca. É verdade. Eu pego traíra assim, claro, vai pegar. Só que nem eu procuro passar para os camaradas. Por quê? Porque o que acontece? Se tu botar um líder certo, uma isca certa, a vara certa, linha certa, um conjunto, que nem eu digo, conjunto afinadíssimo, super equilibrado, tu vai ver a diferença. A tua isca vai trabalhar diferente, teu arremesso vai ser diferente. Para fechar então aqui, Fabiano. Manda. Ó, tu que é um cara que hoje é nosso papo é ultralight, mas vamos desviar um pouquinho aqui porque é um papo meio Já polêmico, tá, desviando, cara? né? A gente já Não. desviou, né? E a gente é um papo meio polêmico aí que eu discuto assim de forma boa com a galera, sabe?
Sim. Porque é uma opinião muito pessoal de cada um, né? Isso é muito Não, particular, mas é tá? que nem eu digo, né, meu? A gente sempre, todo dia a gente tá aprendendo e ensinando. É. Então, Aí, assim, ó, o que eu queria te perguntar, tá? Na verdade, eu quero trocar essa ideia contigo aqui, até porque tem uma galera aqui que tá vendo que também pesca traíra, né? sim, E, inclusive, uma galera que tem opiniões diferentes, tá? O que eu quero pra gente explanar aqui? Ah, líder fluorocarbon, tá? Eu uso 0,52 Vexter, sim, tá? Eu uso 0,52. Cara, aquilo lá pra mim é como se fosse um cabo de aço. Nunca sim, me arrebentou. Ele desgasta, tu pega a traíra gigante, bate, 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 e, sim. cara, custa arrebentar. Pra mim, 0,52, ultra confiável. O que tu acha? Cara, aí que tá. Eu já vi gente falando em líder até de 80. Pois Eu é. já considero um arame na ponta da linha. Mas o que eu vou dizer? Se o cara tá apto a usar aquele líder ali, e que nem eu te disse, ele acha que tá bom, beleza. Só que tu imagina um 0,80. Não tem como tu trabalhar uma isca, né? Já É. vi gente botando um pedaço de líder e botando um empatezinho. Aí não tem Cara, como, né? mas eu. Não tem Obrigado, como, filhote. né? Você é ótimo café. Obrigado. E cara, e assim, o que eu acho, né? Porra, tu já tem. Eu gosto muito de usar o esquema ali de um jig head articulado, né? Tu Sim, botar um. Eu acho o melhor esquema para traíra. Jig headzinho articulado, tá? Porque tu tem um anzol livre, tu não tem um lastro no anzol. Então tu tem uma realidade melhor da isca, né? Embaixo sim. d'água. E aí, daí tu já tem um jig head ali. Tu botar um cabo de aço mais um fluorocarbon grosso, cara, Não não, tem, fica desequilibrado, né? Tu me entende? Vai não ficar tem desequilibrado, necessidade. né? Até pro o nó deles, acho que é um tarugão um nó. Então, cara, Exatamente. é complicado. Então, assim, eu comprei uma linha agora, uma fluorocarbon 0,50, tá? Quando acabar minha Vexter, eu vou usar 0,50. Acho que também vai dar conta do recado, né? Dá, Tem, é o que eu uso. tem gente que diz, o 0,60, eu não sei, sabe? É a opinião de cada um, mas eu ainda acho Sim. muito grossa, cara, 0,60, entendeu? Para mim, 0,52 eu acho que é Já o usei limite, até assim. 42. Pois é, eu acho que é o limite, 0,52 acho que é o limite de grossura, sabe? É, Para sensibilidade. Eu acho, né? sim. Não sei, É, tá? que nem tu disse, fugindo um pouco para o lado da traíra agora. Eu, para qualquer modalidade, traíra, carpa, tu tem que ter o equipamento equilibrado, né? Tem um Falou, conjunto certo, né? é verdade, é verdade, é verdade. E é aquilo, né? É como eu disse, a opinião é muito pessoal, mas eu falo pela minha experiência que eu tenho, né? Com essa grossura de líder, né? O ideal Então, é tu equilibrar o líder com a linha, né? exatamente. Até porque se tu fizer um SF ali, tu vai usar uma linha 0,18. Tu pegar e fazer assim, ó, eu digo equilibrar o líder com a linha, sempre o dobro, o líder sempre o dobro da tua linha. É, exatamente. Ideal? Ideal, ideal. Mas top. Aí, ó. Tá, vou fazer assim, ó. Tô saindo então. Um abraço para todos. Brigadão pelo Abraço, convite mais uma Fabiano. vez. Ó, Marcelo valeu. entra aí agora na sequência. Não, é nóis. Tamo Marcelo junto, entra na mano. sequência. Tá. Diz Tá pro bom? Marcelão entrar Marcelo. aí. Não, Marcelo entra na sequência aí então. Então tá, top. Falou? Falou, Um abraço, abraço, querido. galera. Boa noite aí. Falou. Obrigadão. Tchau, tchau. Fica com Boa noite Deus. a todos. Eu nunca perdi traíra e eu estava usando uma 33 MX Pesca. É uma grossura boa. Claro, fica sussa. Só avisa ele que tá saindo aí pra ele entrar. 0,33 MX Pesca. Não, esses líderes da MX Pesca é muito bom. Tá entrando aí Marcelo, pessoal, tá? Outro grande amigo aí do grupo aí. Fala, Marcelão, boa noite. Fala, João, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, queridão? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô tranquilo, o áudio tá trio e
a imagem também tá top. Então tá bom. Boa Show. noite, pessoal. Então, tudo E bem aí, aí? esse aqui é um novo amigo também ali inscrito no canal, nosso amigo do grupo ali dos pescadores. E vamos lá então, Marcelo. Conta um pouco de ti, como é que tu iniciou na pescaria. Cara, eu pesco desde... Mostrar um pouco dos materiais aí de ultralight que Claro, tu claro. usa, tá? Vou mostrar sim. Cara, eu pesco desde de piá, né? Então, ah, né? Mas assim, a pesca esportiva eu entrei uns anos pra cá, assim, eu acho que pelo menos uns quase 20 anos, mais ou menos, né? Então, mas a modalidade ultralight é coisa meio recente, assim, deve ter uns 5, 6 anos, né? Uhum. Um cara que eu gostava de olhar, o canal que até assim me inspirou ali para essa parte da ultralight é o Fernando Malman, acho que tem um canal no YouTube também, né? Comecei a assistir nos vídeos dele, ele pescava muito acho que no Jacuí, ali, se eu não me engano. Uhum. E, cara, eu achava muito bacana aquilo ali, né? E aí, costumava pescar no arroio com o Fabiano ali, né? E aí ele... Ah, vamos pescar umas brancas e tal, cara. Só que eu não achava graça pescar branca com equipamento de traíra, tá ligado? Não tem graça, Muito né? pesado. Porque, tipo, é, exatamente, tu acaba rebocando o peixe, né? Não tem aquela... A emoção A da. a esportiva... Tu pega tipo, a esportividade, né, do negócio. Eu tava falando pro Fabiano, não tem essa emoção aqui, ó. Exatamente, cara. Esse som aí não tem igual. Não tem igual, né, velho? Isso aqui é algo inexplicável. Cara, e aí eu comecei a pegar gosto ali, né? E, tipo, vou tentar montar, cara. Eu tinha uma varinha aqui que meu filho tinha ganhado de um tio dele. Até a varinha até é importada, veio dos Estados Unidos, é uma varinha de 8 libras. Ela é dividida em 3 partes, a varinha, bem bacaninha, assim. Uhum. Tô com ela aqui, eu acho. Ela é aqui, ó. Enzo Guerra, boa noite, Enzo. Seja bem-vindo à nossa live. Se tiver alguma dúvida aí sobre pescaria de ultralight, pode perguntar aí. Marcelão tem para responder tudo hoje. Vamos lá. Uma varinha da Microlite, ela é da Bass Pro, essa varinha. Best Pro. É, eles Três vendem ela. partes? Hã? É, Três a 3 partes partes. nessa. Aham. Nossa, é legal que dá para levar na mochila, né, cara? Dá. É bem Não custa nada. portátil. Muito Aí eu tinha legal. um molinetezinho de um rolamento, bem cachorrinho ali. E aí, cara, foi outra pescaria. Aí eu fiz com o Fabiano, meu, vamos investir nos equipamentinhos melhor, tá ligado? Porque é outra vibe o negócio. Aí a gente comprou o primeiro conjuntinho que a gente montou foi aquela varinha que o Fabiano falou, da Mystic, né? Uhum. Comprou. A gente pesquisa as coisas ali e acaba comprando junto, né? Aí cada um Uhum. comprou uma. A minha quebrou a ponteira, infelizmente. Eu tenho que ver se eu consigo mandar arrumar. Que E um pecado, né? molinetezinho, um trulezinho aqui de 500. Trulli, É. eu tinha comentado alguma coisa da Alcuma. Sim, não, sim. Esse aí já veio depois. Ah, tá. Já ia Aí aquela me quebrou. Acabei comprando uma Albatross, aquela Speed Prime, né? Para fazer conjunto com ele, né? Uhum. E aí, por último, agora a gente adquiriu uma Speedway, né? Que a Prime não tinha mais, e esse molinetezinho da Okuma, que é o Seimar Sim. C10, que é esse carinha aqui, ó. Top, né, cara? Bah, olha só que coisa linda. Cara, é uma máquina isso aqui, meu. E leve, né? E leve. É leve, a gente montou aqui um conjuntinho bem equilibrado. Aí Uhum. esse aqui eu botei uma linhazinha 0,10 nele, até podia ser mais fina, mas eu não encontrei aqui no Brasil, só pedindo fora, e eu tava naquela ansiedade de estrear o equipamento, peguei a mais fina que eu achei que era uma 0,10. Na Podia MX ser uma Pesca tem, zero. cara. É, acho que sim, eu não me lembro por que eu não comprei, eu não Zero, me zero, lembro o que zero, foi.
Tem 0.02, se eu não me engano, MX Pesca. Eu vi o Vinícius Brown, acho que usando uma 01, se não me engano. Exatamente, comprei com ele, inclusive, a minha linha. Cara, só sei, não achei, mas enfim. Mas ficou muito bom igual, assim. Mesmo com essa linhazinha um pouquinho mais grossa. Bem equilibrado, lança bem, né? E é bem top esse conjuntinho. E eu tava Depois falando pro Fabiano, Marcelo, olha só. Eu tô com essa aqui, ó. Eu tô com uma Mavlus. Conhece essa marca? Sim, sim. Mavlus Delicacy. Ela é chinesa, cara. Nunca usou ela? Não, nunca usei. Eu até Mas, cara, fiquei. Eu fiquei tentado a comprar ela, mas eu tenho aquele esquema de comprar a vara no AliExpress e não chegar inteiro, enfim, sei lá, coisa minha, né? não, mas assim, eu te garanto que ela chega inteira, tá? Que é uma vara, velho, que ela é muito top, ela é uma varinha 1,80 m. E o bom dela é que assim, ó, tu compra e vem com 2 ponteiras. Essa aqui é uma ponteira tubular, ela já tem uma boa flexibilidade, né? Sim, E ela vem com uma ponteira híbrida, que ela é bem molenguinha. Então, para pescar lambari, coisa mais assim, é bem top, sabe? E ela, cara, ela veio super bem embalada e ela é muito leve. Vou te dizer que até o meu molinete é um Siena 500, né? Bem pequenininho. O aham. molinete ele é mais pesado que o conjunto todo. Sim, imagino. É. Cara, E aí, cara, esse molenetinho. ela chegou super bem embalada, cara. Veio num tarugão assim de plástico bolha. Eu até Sim. pensei que não tinha me logrado, não tinha me mandado nada dentro, porque estava muito leve. Ela é muito leve, cara, muito, muito leve mesmo. E é uma baita vara, vou te dizer. Eu já recomendei pro pessoal do grupo lá que pesca ultralight Aham. e o pessoal me viu pescando com ela, tudo, aí compraram, né? Mas se apaixonaram, cara. É muito boa mesmo. Não, eu vi todo mundo que usa, eu vi falando bem dela, É, né? vale a pena a compra, Não. cara, vou te dizer. E é Cara, até barato. porque é o seguinte, é difícil achar equipamento ultralight no Brasil aqui, cara. Geralmente assim, ó. É, essas varas da Albatross aqui, cara, é assim, acho que é a única marca, não digo a única, mas é uma das poucas marcas que fazem equipamento ultralight aqui no Brasil. É bem complicado encontrar. Por isso que a gente tem um mercado muito limitado de vara ultralight aqui, né? Exatamente, cara. Agora, A ultralight é muito forte lá fora, por isso que é, tem de lá as coisas, né? se eu não me engano, tem da. Qual é a marca? Eu acho que é da. Ah, não me lembro agora, cara. Sei que tem umas que estão lançando. Estão lançando também uma. Estão lançando uma ultralight também. Me fugiu agora o nome. Mas parece que vem bem competitiva também, que é ali até a linha dos Nakamura. É, a Kamura é as da. Não esqueci o nome. É, Maruri, eu acho, não é? Da Maruri, isso mesmo. Isso mesmo. Da Maruri. Estão vindo bem competitiva aí, cara. Umas coisinhas bem boas. Tomara, porque isso é bom para todo mundo, né? A gente ter Sim. a competitividade nesses equipamentos, porque facilita, né? Preço mais baixo, né? Acho que ajuda para todo mundo. Uhum. Não, e é bem legal. Cara, o que que tu me diz aí, o que que tu tem de preferência de disco aí para usar com Cara, uma vara ultralight? cara, a Conta gente pra pesca mim. muito no Gravataí aqui, né? Nos arroios ali né? Os secundários do Gravataí ali, então tem muita saicanga, muita branca ali. Cara, Uhum. eu prefiro plug para esse tipo de pescaria. Plugzinho, É, porque com barbela? ali o rio quem pesca no Gravataí sabe que tem muita pauleira, muita coisa, ainda mais nesses arroios menores ali, né? É mais Sim. fácil perder uma isca de fundo, um jiguezinho, um spinner, né? Sim. Uhum. E um plugzinho eu acho que eu me dou melhor, assim, né? Mas Sim. é preferência, né? Não, é que a gente tem que adaptar, né, conforme a condição, né, Exato. do rio, né? Mas assim, tipo, vou pescar um jacundá lá no Rio dos Sinos, lá no Maquiné, já dou uma variada, né? Às vezes já vou para um spinnerzinho, né? Que nunca falha, É né? verdade. Tem um jiguezinho com um grubezinho. Eu quero ver se eu pego uns VX40 que eu vi tu mostrando ali, essa skin aí é top também. Top, até já esquei uma aqui para mostrar pra gurizada, mas é Cara, isso pequena aí demais.
Essa aí, o nado dela é... Aquela que eu mostrei, essa aqui veio da China também. Tu conhece aqui, ó? Essa aqui é sensacional, ó. É, eu tenho uma parecida com essa aí, que é É uma uma... colherzinha, cara, mas ela faz um trabalho top Exato, demais. eu tenho uma colherinha aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui pra te mostrar. Deixa eu botar. Olha a contribuição do nosso amigo Maicon, ó. Maicon Esdra. Acho que é a Crafter, isso mesmo, é a Crafter dos Nakamura, né? Da Marui é a Crafter, isso mesmo. Elvio, com Mine Frog é possível pescar? Ó, pra ti, ó. Uma Mine Frog, é possível pescar? Mine Frog, deixa eu ver que isca é essa, não tô me recordando. Vamos pesquisar aqui Mine Frog. Eu também não conheço isso aí. Deixa eu dar uma olhada no Google aqui rapidinho. Será que é Mini Frog? Ah, sim, sim. Ah, Mini Frog, tá. Não, Mine Cara, Frog. Ratei. eu nunca peguei nada no Mini Frog, eu até tenho Mini um Frog. aqui. Eu tenho um aqui de... Até foi o Fabiano que me deu até essa skin aqui. Eu nunca peguei nada com ela. Thiago Mas Fernandes, ela bom dia, Thiago. é bem Valeu pela pequenininha aqui, ó. participação, Thiago. Sim, essa aí é top demais. Eu quero testar, deixa eu pegar uma isca ali para mostrar para vocês. Eu quero testar com essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pois é, o Michael falou que o problema é fisgar com o Mini Frog, exatamente, cara. Que eu acho que a vara da Ultralight ela não tem uma potência para uma fisgada, de repente, numa traíra, alguma coisa, né? Pois é, mano. Pelo menos a vara que eu uso, assim, eu não sinto confiança para fisgar uma traíra com ela. Essa aqui, ó. Olha esse bichinho aqui, ó. Coisa lindinha. É, exatamente. Essa aqui é uma mini frogzinho, ó. É um mini sapinho, ó. Né? Essa aqui ela tem 4 centímetros, se eu não me engano. Sabe que eu acho que um bass, com essa skin aí, eu acho que é mais tranquilo de pescar do que uma traíra. É, né? Eu acho também, né? Porque eu já peguei eu já peguei bass com frog, e com o bass ele dá aquela sugada na isca, né? Ele praticamente se fisga sozinho, então acho que é mais tranquilo. Isso é verdade. Ó o Diegão entrando aí, ó. O Diegão, Marcelo, sabe onde é que é o Diego? O Diego é do Mato Grosso, tá nos acompanhando aí. Ah, Que coisa top, hein? boa. É, Show de bola. gente de longe. Semana passada tinha um rapaz dos Estados Unidos lá também, né? Tinha o Rony. Aham. Rony. É o Caça e Pesca Presepada. Show de bola, Rony. Ali, ó. Ali o Dodô sempre puxando o saco, mas é bonita essa camisa, Marcelo. É, a propaganda aqui. Show, né? Tá bonita esse tupete do Marcelo aí, né? Tá. Esse Pô, tupete especial pra lá. minhas fotos são sempre de boné, né, cara? Então, Né? Mas olha aqui, ó. Tem que botar o bonezinho, ó. O apoiador aí cara, do canal eu aí. até ia botar o boné, mas, pá, tô dentro de casa, vou ficar sem boné hoje. É, não, se eu não ficar sem boneco aqui, o apoiador me larga de mão. Sim. Mas, ó, se for limpo o mini frog, coloca um suporte hook, daria bom. O que tu acha, Marcelo? Sport, eu não tentei essa montagem, cara, mas Parece legal, né? parece, Parece interessante, é, né? que aí tu vai chamar a atenção com o Mini Frog e ela vai acabar batendo no Sport Hook, é bem... É. Ó, o Fabiano aí tá falando que já pegou tilápia com mini frog. Cara, tilápia eu já peguei até com aqueles. Como é que é? Tem uns que é da Albatross Fishing, que é uns grubzinhos com perninha, sabe? Sei. Os brancos. E aquilo lá de tanta traíra bater, comeu as perninhas. Aí eu cortei as perninhas fora e virou um grubzinho, bem pequeno mesmo. Peguei tilápia com aquilo lá. Cara, eu não me recordo de ter pego tilápia com isca artificial, assim, tipo... Eu costumo pescar no gabardo de vez em quando com a mulher.
E a gente usa raçãozinha, usa furadinha, aquela no anzol bem pequenininho. Sei, tipo aquele Frolic de ração, né? Ração do cachorro. Isso, é. É. E eu dou Ô, Cadelinha, olha aqui, ó. Ainda não tô careca que nem tu, ó. Tá vendo, ó? Ainda tem um pouquinho de juba aqui, ó. Tá? Só não tá bonito que nem do Marcelo, que tá meio amassado, mas olha aqui, ó, falador. Tá? Eu só com spinner peguei tilápia, ó, viu? Não tive ação com tilápia. É, cada um contando sua experiência aí, ó, que top, viu? Ô, gurizada, vamos É, sentar o like aí, vamos sentar o like aí, eu tô com 16 aí na linha aí, tem só 9 likes. Vamos lá, cara, mas 18 o, agora. o plugzinho que eu gosto, assim, ó, que eu acho que pra mim é um coringão, assim, é esse aqui da Albatroz, ó. Que é a bicudinha da Albatroz. Cara, é, Bicudinha. é muito boa essa skin aqui, cara. Ela nada bem. Eu tinha uma amarelinha que acabei perdendo, cara, que Sim. aquela lá era, tipo, bata ruim, bota ela que não tem, Cara, sabe? eu vi uns vídeos do Vinícius Brown usando esses plugzinhos, só que ele pesca com uma da China lá que ele comprou, não sei se tu viu, os vídeos dele pescando maquiné. É uma Aham. prateadinha que ele usa lá. Cara, que troço matador aquela isca, cara. Eu tenho essa aqui também da Rapala. Valeu, Dudu. Show. Essa aí é top, essa aí brilha É, pra caramba, essa né? aqui também, ela é bem parecida com essa Albatroz aqui. Essa aqui eu ganhei, né? Isso aí parece um Mas, cara, lambarizinho. exatamente. Tem aqui essa aqui é da Bomber, Ah, essa é bonita, essa é bonita. né? Eu tenho uma bem parecida com essa aí, né? É Cotton Cordel. Isso. Sim, sim, já vi os modelinhos dela. Cotton Cordel é bonita. Aí Cara, também uso aqui, eu tem vou uns te grupezinhos confessar aqui que que eu uso eu vou te confessar que essa aí é top, essa aí é micro, né? uso com uns ziguezinhos ali de 2 gramas que eu tenho É. ali. Olha esse aqui, ó. Isso aqui também, ó. Isso aqui também é sucesso, ó. Essa aqui Essa aí eu quero até agradecer, ó. Esses, ó, esse aqui é um shadzinho, um micro shadzinho. Eu até quero agradecer aqui ao amigo Michael Esdras aqui que me conseguiu esses shadzinhos aqui, né? Esse aqui, ó, é bem bonito também. Esse aqui é do Chernobyl Iscas, ó. Topzinho também, né? Bem legal. Obrigado cara, aí, Marco. eu Obrigado sou aí, ó, suspeito para Chernobyl falar pelo de presente esquinha aí. pequena. Aí tem aqui também isso aqui eu peguei para pescar uns roubalinhos lá. Já usou? Já conseguiu? Já usou esse Já, tema aí? já, essa aqui é boa, cara. É Esse é no bem. Pindoco, esse é no Pindoco, né? Tem um suportezinho Hook também aqui, ó, para auxiliar. Uhum. Que bonito isso, aí, Então, cara. eu vou tentar ela na traíra ainda. Não tentei ainda, não tive oportunidade da ultralight com traíra, mas vou botar ela ainda para ver, né? Só te liga, né? Que se tu pegar uma monstra, quero ver. É, Vai passar puros. na ultralight ali é complicado. Que nem o Fabiano tava comentando ali, cara. Eu pesquei no Gabardo lá, pesquei uma carpa gigante lá, assim, na ultralight. Ah, vou tentar, e botei ali, toquei um punhado de ração na água, dei uma cevada e botei uma raçãozinha furadinha no anzol, eu tenho uma Sim, boinha de arremesso, sim. e aí toquei lá e Tchau. deixei dar uma esperada ali, daqui a pouco bateu. Queimou o moleque. Cara, não, ô, meu, cantou bonito, aquele dia ali ele se pagou. Te viu na ruim. Não, porque, Cara, cara é um bicho forte. Quem pesca cara pra saber. O exato, cara. Vanderlei aí do BV aí, cara, ele é pescador de carpa, ele sabe que o bicho é Eu, bruto, o bicho é eu forte. brigando, daqui a pouco olhei pra mulher e assim, bah, me arrependi de ter tocado essa isca na água. Mas Imagina. foi, cara. Mas foi. O legal é da Ultralight é isso aí, tá ligado? É que te ensina a trabalhar, a ter aquela paciência, né? Né? Não se afobar. Exatamente. Exatamente. Senão tu arrebenta teu equipamento, arrebenta a linha, perde isca. É Um muito peixe fácil, bom, né? um peixe bom de pegar na ultralight é tilápia, né, cara? Também briga muito. Que briga que dá na ultralight. Já peguei tilápia com E lá, ultralight, e, que e lá briga no que dá. Gabardo tem umas tilápia que não são pequenas, né?
Não, é uns pratos, né, cara? Uns troços É, grandes, exatamente. grandes. Eu tenho um vídeo no meu canal que mostra, eu fui lá, inclusive eu peguei um dourado bonito lá, eu peguei 2 tilápia antes, cara, uns bichos, uns monstros de grande, cara, criado pra caramba. Também só Eu começar acho, assim, né? eu acho que é o melhor lugar para começar assim, ó, para pegar uma experiência de ultralight é lá, assim, porque tem peixe, né? E vai te exigir que tu trabalhe ele ali para não, né? Sim. Ó o Dodô falando ali, ó, Michael Wesley, ó. Rapaz, achei legal na Ultralight, ali em Tramandaí, pesca sardinha. Aham, é bem legal. As sardinhas ali é top de pescar. Ó, isso eu não tenho muito tal da paciência. É, o Dudu é meio rebocador de traíra, né? É, o Dodô não tem. É o, Bateu, como que é? É o ele vai arranca-toco. lá e. Arranca-toco. Não, Dodô, mas cara, é outra pescaria, meu. Eu acho assim, depois, que é uma coisa assim, ó. Ou, ou tu gosta, ou tu odeia a ultralight. Não tem um meio termo, eu acho. Sim. Olha ali, ó. É, mas Marco eu não teve conheço. mais ação em qual lugar de Tramandaí? Aí, Marco, responde aí pro cadeirinha aí. É, cara, o ultralight é que é negócio. E o bom do ultralight é que tu não cansa, né, cara? Tu arremessa, arremessa, arremessa e é muito, muito Exatamente. leve. E quando bate um peixe, assim, a emoção de ver o molinete cantar, cara, é muito legal. Só quem pesca com ultralight sabe, né? Cara, o som ali é indescritível, né, do teu equipamento ali cantando. É, E é muito bom. E eu acho assim, cara, é meio viciante esse negócio, entendeu? Eu e fui assim, assim eu fui por eu, uma curiosidade e acabei me apaixonando pela modalidade, né? é verdade. E aí, de Eu, tanto insistir, o Fabiano acabou entrando na onda e é outro que tá aí também, cara. top demais. E Então, aí, assim, cara, que recado tu dá pro pessoal que quer começar no ultralight e que vai iniciar ou tá iniciando no ultralight aí? Que tu falaria? Que conselho tu daria, cara? cara, acho que quem tá aqui é apaixonado por pesca, né? Então, É né? verdade. Pega e vai, não tem, experimenta alguma coisa nova, entendeu? Pode ser que não seja a tua praia, mas pelo menos tu teve a experiência, entendeu? Mas eu duvido a pessoa não gostar. Eu acho que é muito, é bem diferente, é dinâmica, sabe? Porque eu acho que ela te exige tanto, assim, de instigar o peixe, de saber onde é que o peixe tá, né, de procurar o ponto, porque tu não fica parado na ultralight, é diferente, né, ali assim, É pelo menos verdade. a pescaria que a gente faz, né, a gente tá sempre batendo e correndo Ela é e vai dinâmica, aqui, né? né, eu É acho uma, que, é a verdadeira pescaria de caça, né? Tu caça o peixe, exatamente. tu caça o peixe. É, claro, tem aquela modalidade, o cara vai ali e fica esperando, né, de repente uma pescaria de carpa, tu tem que esperar o peixe, a carpa, a tilápia ali, mas vai pescar um peixe mais selvagem ali, uma saicanga no rio, um É jacundá verdade. ali, né, já é um pouco diferente, né. Eu É, acho o que Fabiano aí vai. comentando, a pesca de ultra é muito esportiva, viciante. É verdade, cara. Tem pesca Cara. ultralight, assim, se ficar um tempo sem pescar, já começa a tremer, né? Porque é muito legal. E arrancado O com Michael falou uma coisa que é bem real ali, né? Que ah, a ultralight é mais pro pescador que não é predador, exatamente. É o cara que sabe preservar, que quer preservar, que quer curtir aquilo ali, entendeu? é verdade, é verdade. Falou tudo, Marco, é isso aí mesmo. E outra coisa assim, ó, ultralight, como tu falaste, né, cara, ele é pro cara assim aprender a aprender além de ter que estudar o material, ter que saber usar o material balanceado, né? Usar o material todo encaixadinho, perfeitinho, porque senão não fica ultralight. É bom para a pessoa que está iniciando aprender a ter a paciência de trabalhar o peixe, de se ver em situações diferentes, com um material às vezes não indicado para aquele peixe, mas saber trabalhar aquele peixe com um material que te gera uma dificuldade a mais. Então, eu acho que o ultralight é a maior aula que o pescador iniciante pode ter é com o ultralight. Tu sabendo, Exatamente. tu sabendo pescar de ultralight, tu sabe pescar com qualquer outro material. Exatamente. E a questão do material equilibrado, cara, claro,
o mundo ideal seria, tipo, pá, ter um conjunto equilibrado, mas nem todo mundo tem, né? Não tem o equipamento correto, mas, cara, interessante é começar, É entendeu? verdade, Começa, é verdade. começa com o que tu tem e aí vai fazendo que nem a gente fez, cara, vai evoluindo. Pô, comecei com uma vara de 8 libras ali, um molinete cagado com um rolamento ali, cara, que chegava a travar de tão duro que era. Mas, tipo assim, foi indo, entendeu? A gente vai. Exatamente, exatamente. E assim, pessoal, ó, eu, por exemplo, ó, tenho ali o. Eu estava vendo aqui o Juan Machado, ó, eu faço pescaria light, mas pretendo montar um kit ultra light. Juan, se tu precisar, não sei se tu tá no grupo ali, do nosso grupo de pescadores, se tu precisar, a gente te passa todas as dicas que tu precisar, tá? Para pescaria ultralight, como balancear o material direitinho, material balanceado, tipo de iscas. Pode nos chamar ali, que aqui, ó, tem só cara top aqui. Esse cara que tá falando comigo aqui é um mestre no ultralight também, sabe muito. E Tem muita gente ali, né? com certeza com qualquer um de nós que tu conversar, tu vai ter uma aula. Então, qualquer pescador que a gente, quanto mais pescador a gente trouxer para o ultralight, mais forte que o nosso grupo. E a gente quer que essa paixão aumente por mais pessoas ainda, né? Exatamente, cara. Isso aí É muito bom. é uma família, né, que é bem unida, assim. É verdade, cara. E é uma pescaria boa que dá umas resenhas boas, né? Tipo, o cara passa o dia pescando, aí tu vai, para pra almoçar, é aquela pescaria tranquila, sabe? Não te estressa. Porque O cara, é difícil tu não pegar o peixe com ultralight. Como tem uma exato, diversidade grande de iscas, então tu praticamente pega, né? Sempre. exatamente, cara. E, assim, não teve uma vez que a gente foi pescar que não deu, que não conseguiu pegar nada, assim. Sempre sai alguma coisa. Claro, tem o dia, né, que é o do peixe, né, que realmente, mas sempre sai alguma coisa. E o legal da Ultralight agora no verão, né, cara? Tipo, pô, vai pro Cará lá, por exemplo, pega o Rio dos Sinos ali, lá pro Maquiné. Pô, tu entra dentro d'água, cara. Tu fica com água na cintura ali, além da pescaria, tu ainda te dá, né? Tem aquele lazer, te dá aquela refrescada. É Conexão com a outra. natureza, né, cara? Nada paga, né? Exatamente. Nada paga. E de graça ainda, né? Exatamente. Eu acho que Por é isso uma que experiência que o pessoal tem que experimentar, assim. Quem não fez, faz que vale a pena. é verdade. E outra, né, cara? E a conscientização da preservação, né, cara? É muito importante também, né? O pessoal saber que o peixe é nativo dali e que se acabar o peixe ali, cara, é difícil. A gente já tem pouca opção, né? Então, ó, Exatamente. O Michael falando ali, ó. Pois é, eu havia perguntado no início, varinha 12 libras, já é considerado pesca light ou ainda se encaixa na outra light? Eu acho que 12 libras já é uma light, né? Pelo meu, assim, o que eu pesquisei já antes, né? Que eu sempre vou dar uma pesquisada, tento ler muita coisa antes de comprar os equipamentos que eu tenho, né? Dou uma estudada bem. Fabiana que ainda fala, bah, vou deixar pra ti que tu que é o cara que estuda o negócio. Então, assim, né, o meu conceito de ultralight é uma vara até 6 libras, né? Sim, E aí, se eu não me engano, da de 6 a 10 já entra na categoria light. é, por aí. A Depois, minha, a minha, essa aqui é de 2 a 6 libras, essa aqui. a tua vara já se encaixa na categoria ultralight, É, o bem né? ultralight. E aí, essa aqui ainda dá para pesca de robalo, né? Mas ali uma de 8, se eu não me engano, é de 8 a 12 libras, também dá para roubá-lo, mas é mais indicado para mais roubá-lo, mais focado assim, em roubá-lo, tilápia. Mas, Eu acho, cara, né? eu peguei um robalo bonito agora em setembro, lá em Santa Catarina, com essa minha vara do ultralight, cara. Foi uma briga boa também. É um robalo até considerável, assim, não era aqueles monstrão, mas acho que devia ter uns 30 e poucos centímetros, quase 40. Bom já. Até Bom foi já. meu primeiro robalo ali, cara. Bate, sim, foi bem emocionante pra mim, assim, que... Mas, cara, é um peixe que briga, né? Então, É, eu ainda eu- quero pegar um robalo, eu não tive essa experiência de pegar robalo ainda. Eu moro no lugar onde sai aqui robalo, aqui no Rio Mampituba, né? Mas eu ainda não me animei lá a pegar robalo, sabe? cara, e tu olha os caras pescando ali nos vídeos ali, parece tão fácil, mas tu vai lá, cara, bah, não dá. É, Ah, o peixe é muito manhoso, né?
é uma. Vou te dizer assim, que chega a te irritar às vezes, entendeu? Testar a tua paciência de pescador. É. E é aquele negócio, né? É que a gente sempre está falando desde o início da live e desde a gente vai frisar sempre isso. O balanceamento do equipamento é fundamental para a pescaria, né? O equipamento certo. Não adianta nada tu ter uma vara ultralight, um molinete ultralight, botar uma linha 0,12 para cima ou 0,12. Cara, vai perder sensibilidade, vai perder no arremesso. Cara, eu vou te dizer assim, faz uma diferença tremenda. Faz, Porque a faz, gente, faz. os primeiros equipamentos que a gente montou ali, a gente sempre tinha uma coisa que não estava bem equilibrada, né? Quando a gente conseguiu a vara, conseguiu um molinete, a pouco a linha não era ideal, né? Aí agora esse conjuntinho da Okuma aqui agora que a gente montou por último é o mais equilibrado, cara. Assim, ó, a primeira pescaria que a gente fez, foi um absurdo, assim, a diferença que a gente sentiu, assim. Tu arremessa muito mais, Mas, com tem certeza, a questão da sensibilidade que tu comentou também, é indiscutível, entendeu? sim. E, e o bom do E é mais. ultralight, para quem está escutando a gente aqui, o bom do ultralight é o seguinte, né, cara? Por exemplo, o ultralight, tu tem a opção do spinner normal, tá? Eu vou usar um aqui que eu acho que tu até conhece, do Pesca Tudo, né? Vou usar como exemplo, tá? Sim, Muito bom esse spinnerzinho. Esse aqui já é bem pequeno, né? Já é bem pequeno, tá? O bom do spinner é que tu pode trocar esse aqui por anzol. sim. É bom, é sempre bom a gente ter opção de ter um com garateia e um com anzol. Porque daí se tu vê, por exemplo, assim, tem muita galhada ou tem uma coisa... apesar da colherinha proteger, que a colherinha vem rodeando embaixo d'água, mas pode ser que a garateia enrosque muito mais fácil num galho do que o anzol, né? Cara, E falando de isca que tu comentou agora aí, pá, o problema dos plugzinhos pequenos é isso aqui, né? Sim, Eventualmente vai enrolar o anzol um no outro aqui. exatamente, Cara, exatamente. isso é bem chato. Hoje teve uma vez. Eu já cheguei a tirar a garateia do meio aqui já, Sim, pra, pra fazer um experimento uma vez. Não, eu não, assim, não vou dizer que perdi peixe por causa dela, porque assim, a maioria dos peixes na ultralight acaba batendo, pelo menos a saicanga, pelo menos é um peixe que é meio traiçoeirinho, ele vem por trás ali. Ela uhum, acaba fisgando na garateia de trás. Então, não, nesse caso, não fez diferença, né? Talvez um peixe de mais bocudinho, que é um caso de uma saican, de um jacundá ali, uma joana, no caso, talvez, né, seja um pouco sim. diferente. Mas é Mas bacana isso aí. é tudo de experimentar, né? Não, não, Sim. Ó, o casal Pesca Aventura, ó, ele botou assim, ó, aqui onde moramos só levamos 2 iscas, bicudinha e shed. É roubá-lo garantido. a bicudinha no robalo já vi É, vídeos assim, já vi. e dá para ver assim que dependendo da região, assim, regiões diferentes, parece que o peixe tem preferência por mais um tipo, por outra, né? Dá para perceber É, assim que, por exemplo, aqui no Mampituba, os vídeos que eu vi o pessoal pescando, cara, plugzinho, esse de meia água, né? sim. Com spinner não vi pegar, mas com um plugzinho, até com a VX40 ou VX60 eu já vi pegar, né? Mas plugzinho assim que vai subsuperfície pega muito bem, roubá-lo aqui. Tem um lugar que plug não funciona muito bem, né? Eu acho que é o. Até porque o plug ele tem uma profundidade ali, né? Dependendo do tamanho da berbela ali, ele tem uma profundidade que ele atinge. Daqui a pouco o peixe não tá Sim. comendo naquela profundidade e não vai. É tudo experimentar, é tudo experimenta, tem que ir experimentando, né? Exatamente. Exatamente. Então é bom sempre ter uma isquinha de superfície, uma meia água no fundo. Sim, Em alguma profundidade vai bater. sim. Ô Marcelo, o que tu acha do camarãozinho? Já usou camarãozinho no ultralight? Já eu tenho alguma coisa aqui de camarão. Cadê? Onde é que eu botei? Ó, a peixinha gravateia, ó, já usou esse café-rinho? Esse é uma das mais coringas que já usei. Eu tenho uns Esse camarãozinhos aqui. café-rinho, Onde é que eu... para quem não conhece, esse café-rinho, tá aí, ó. O nosso amigo Acho que eu já ouvi Peixinha, falar. nosso amigo Rodrigo. Ó. Agora estamos esperando chegar os spinners do Brabo, do alemão, para testar. Nunca usei. Cara, vocês vão ver que
realmente é pesca tudo. Tá aqui o camarãozinho procurando na minha frente. Ó, cara, tem esse aqui também, ó. Camarãozinho de 4 centímetros, ó. É, esse mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Camarãozinho de 4 centímetros, ó. É o kamikaze? Chernobyl. Ele é muito Tem bom o aqui camarãozinho. Chernobyl. algumas cores aqui. Ó, tem aqui também, ó. E Corzinha tem um bonita. shadzinho, eu tenho um shadzinho aqui também, tem reação UV aqui, ó. Ó, legal. Ah, dos que brilha, né? Aham. Esse aqui Bah, tu isso é dá um. legal. Eu tava vendo hoje isso aí, cara, um videozinho sobre esses shadzinhos aí. Cara, isso aqui é pra pescar de noite ali naquela região ali de Aham. Florianópolis, ali tem um calçadão ali que é bem iluminado. Ah, aquilo ali é muito bom isso aqui, ó. Bah, hoje, ô, galera, assim, ó, quem tá escutando a live aí, o Titone ali da Escaria Titone de Tramandaí recebeu uns shadzinhos, tá? Luminosos e fluorescentes, tá? Então, quem quiser adquirir e for pra praia agora pra Tramandaí, passar lá na Escaria Titone que não tô ganhando nada, tá? Porque ele é meu amigo mesmo. Então, ele tem, tá? Só ir lá e já consegue. Como é o arremesso da ultralight? Não é muito curto? Juan Machado pergunta. Juan, não é. Não é curto, É, tá? Porque assim, como ele é um equipamento muito leve, tá? Ele já é preparado para fazer arremessos longos com iscas muito leves. Então ele tem o casting da vara dele também já é preparado para arremessar a isca longe. Então, cara, tu não precisa fazer muita força para tu arremessar 15, 20 metros. É top demais. mas aí entra também aquela questão, né, Júnior, do equipamento equilibrado, né? Porque Exatamente. De novo, tá entrando, né? uma linha mais grossa ali vai te encurtar o teu potencial Exatamente. arremesso. Exatamente. Influência do vento ali, tudo, né? Quanto mais grossa a linha, mais. Quanto mais fina, mais corta o vento, né? Exato. E aí embarriga menos também, então a sensibilidade é melhor, aumenta. Cara, Então, o arremesso, normalmente o arremesso sempre vai ser bom, tá? Aqui é que me perguntou, Juan, sempre vai ser bom o arremesso no ultralight, tá? Se tu usar um material bem balanceado mesmo, puxa. já tem a vantagem de usar o molinete, né? O molinete te facilita o arremesso, né? É Porque o verdade. peso da isca não vai ser ela que vai puxar, que no caso da carretilha, né? Que o peso da isca que puxa, né? É. A linha. Mas, Marcelo, existem hoje umas carretilhas que estão, já são umas chinesas aí que até no mercado brasileiro tu não encontra, né? Assim, As BFS, né? isso, que o carretel dela é bem rasinho e é rolamentinho de cerâmica. Diz que é uma maciez assim, absurda. Eu nunca testei, né? Cara, é assim, vou te dizer o seguinte, eu tenho carretilha aqui pra minha vara mais pesada de traíra, mas vou te dizer assim, ó, que depois que eu comecei na ultralight, que, né, eu comecei com molinete, né, então, assim, eu tô tendo uma preferência maior por molinete. Tanto é que eu montei até uma vara, um kit de 17 libras para pescar traíra com molinete, porque eu acho que, para mim, né, fica mais eficiente, né, Sim. mas aí é preferência minha, nos casos, né. Eu prefiro molinete também. Já tive experiência de pescar ultralight, que não era material de ultralight, né? Eu iniciei. Com, que Cara, como assim, curiosidade. ó? Eu iniciei pescando ultralight no Maquiné, a primeira vez que eu fui, tá? Eu não tinha material de ultralight. Então, assim, eu tava pescando com uma varinha 12 libras, tá? Uma carretilha com uma linha 0,10, né? Cara, eu Sim. tive que fazer um paranauê naquela carretilha para poder arremessar longe uma isca de 3 gramas, cara. Olha, tu não tem ideia. Mas deu certo. Deu certo. Mas não gostei. Tem uma ali, ó, pessoal perguntando ali, ó. Qual é a melhor para vocês, carretilha ou molinete? Davi Jardim pergunta. É molinete, com certeza. Eu acho que a minha opinião de Marcelo é molinete. Cara, Ó, eu prefiro molinete assim, pra ultralight. Mas vou dizer assim, ó, eu até pra pescaria mais pesada, eu já tô preferindo molinete. é, É. Eu comprei um da Okuma também, um outro modelinho deles lá, é um HD 1000, se não me engano. Aí montei um conjunto de 17 libras com ele. Cara, arremessa muito também, é muito bom, assim.
E acho que eu tô com ele aqui. Tô com ele aqui. Olha aí, gurizada, ó. Conjuntinho bem balanceado, ó. Moletezinho 1000. 1000, tu vê. É. Aí a varinha é uma da Albatross, uma Viper, a Viper 7. Baita varinha. E quanto é que ela tem aqui? Tem 1,80 m essa aqui. 17 libras. Arremessa a isca de 10 a 21 gramas. Cara, Tu vê. tenho pescado direto com ela, assim, e vou te dizer Top demais. que foi um bom investimento, assim, sabe? Poderia ter pego uma vara de outra marca, talvez um pouco mais conceituada no mercado, cara, mas assim, Sim. as varinhas da Albatross têm, na minha opinião, tem um bom custo-benefício, entendeu? E nunca me deixou na mão. Não, Tem gente são que tem, boas mesmo, são boas. sei lá, tem gente que tem um pouco de preconceito com a marca, enfim, talvez, enfim, eu nunca tive problema com ela, então, Sim. sou Ali daquela o opinião, o time que Michael tá ganhando não falando. se mexe. O Michael respondendo pro Davi Jardim, ó. Eu prefiro a carretilha pro ultralight. É questão de gosto, né, gurizada? Cada um. É aquele negócio, né? Tem as carretilhas BFS, mas eu nunca testei para ultralight, né? Cara, exatamente. Acho que quando eu comecei no Ultralight, acho que tava recém começando a surgir essa onda da BFS. É, Então, assim, eu nunca me chamou a atenção, assim, adquirir um equipamento dele. Até porque é mais difícil tu achar uma vara de ultralight para carretilha do que para molinete. é verdade. É verdade. Já é ruim de achar para molinete, imagina para carretilha. E aqui, assim, ó, eu acho que a grossura máxima para tu usar numa linha de ultralight é 0,05. Acho o máximo, assim. Mais que isso já fica meio grossa. A minha tá com uma 0,10 ali. 0,10. 0,10. Mas assim, tá boa, mas eu acho que podia ser mais fina. Talvez eu faça um upgrade de linha em breve. Essa minha aqui é Mas da MX Pesca, cara. É uma linha triboa e olha, é resistente pra caramba. tá E me é atendendo bem. 0,10. Tá? Eu acho que eu não comprei muito fina porque eu fiquei até assim meio receoso com a linha fina demais. Porque eu Sim. acho que, né, mas além de eu não ter encontrado, né, a mais fina, eu queria uma 0,5, na verdade eu não achei, né, porque eu tinha visto o vídeo do Vinícius lá, ele falando, e eu acho que ele usa uma 0,1, se eu não me engano, Exatamente. da MX, né? É um cabelinho, é muito fino. Aí eu entrei no site deles lá e eu procurei a tal da linha. Eu acho que talvez pela divulgação do vídeo deles, os caras não tinham a 0,1, Sim. Venderam né? demais. Aí tinha a 0,5, acho. Não, a 0,5 não. Tinha que tinha lá. Eu não lembro, eu sei que não tinha. Eu tinha. Aí tinha acho que 12 ou 10. E aí 10 por 10 eu comprei uma outra que eu achei uma marca mais barata aqui, Sim. mas aí. Que marca é? Eu até anotei aqui. Aí é uma da Albatross mesmo, a Vivian. Legal. E aí Show eu, de e bola. eu uso linha 4x nos meus molinetes. 4x. Eu É, também. eu acho que é um pouco mais resistente. Talvez seja mais frágil, assim, numa galhada, numa pedra, mas eu acho que ela tem uma resistência maior do que a 8. Não, mas Pelo menos a vai, minha vai ideia. bem, vai bem. Ali pra ti, ó. Uma pergunta aqui, ó. Alguém da live já pegou peixe grande na ultralight? E como foi a briga? Juan Machado perguntando. Aí é contigo, Marcelo. Cara, pesquei uma. De onde é que é o Juan? É aqui do estado, será? Juan Machado, de onde que é, Juan? Fala pra nós aí. Cara, eu tenho o Gabardo aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se ele era daqui ou não. Ele é em Montenegro. O Gabardo é um pesqueiro bem grande, assim. Se tu olhar se tem site na internet, ele tem muito vídeo no YouTube. Enorme, Cara, eu enorme, pesquei enorme. uma carpa, seguramente ela tinha mais de 5 quilos, né? Com ultralight. Cara, foi uma briga, assim, foi complicada. Eu quase arrepiei. Tipo assim, sabe quando bate o arrependimento? Tipo, não devia ter feito isso? Foi mais ou menos por aí. E agora, ó, Cara, mas é tipo assim, tu coloca todos os teus. Canudos. Canudos. Boi de Canudos. Cara, tu bota teus conhecimentos à prova, né? Ali, entendeu? Tipo, é testar tua Mas paciência. do início ao fim, desde quando ela pega a isca até tu tirar da água, tá aqui, ó. Né? Não,
E o legal é Não o seguinte, trouxe em nenhum momento. quando tu acha que vai tirar da água, é que ela vem na beirinha e ela dá aquela corrida de volta. Meu Deus do céu, aí, puta, aí ferrou tudo. Eu até não sei se não tem que fazer uma revisão no freio da carretilha do molinete, né? Porque Pois o é, que cantou aquele dia os discos devem estar tudo gasto já. é. Foi uma briga boa, assim, cara. Foi o maior peixe que eu peguei na ultralight ali. Ali, ó, o Então, assim, Elber, não entra nem Wi-Fi de tão apertado. não, tá louco. Tá E o louco, medo é? eu tava mais com medo de quebrar a vara do que arrebentar a linha e perder o peixe. Pois é, cara. É complicado, é complicado. Se tu levar ali, tchau, né? Já era. Mas a vantagem é essa, né? Tu tá com o equipamentinho equilibrado ali, né? O teu molinete, ele vai chegar no limite ali que o freio É, vai esgaçar e ele vai deixar a linha correr, então. Mas é aquela história, é tu saber trabalhar, né? Tem que ter aquela. é Mas isso aquilo aí, e aquilo que a gente conversou, né? O cara que aprende a pescar de ultralight, controlar o material, controlar o peixe, aprende a pescar com qualquer material, qualquer coisa, qualquer eu peixe. comecei ao contrário, né? Eu comecei da pesca mais pesada para mais leve. Sim, Mas faz sentido, né? Eu acho que realmente tu tem uma. Tu testa mais, assim, tu aprende mais a trabalhar, a ter aquela, né? A saber a hora de tirar o peixe da água, né? Que controle, ajuste traíra, de freio, porque é tudo muito, tudo muito rápido, entendeu? O peixe está puxando muito fácil a linha, ajusta o freio, cansa o peixe, né? Ainda mais centrão grande, cansa ele, traz um pouquinho no limite, vai, enrola, deixa ele puxar até cansar. É paciência, é. Porque traíra, tu tem a tua vara ali de 20 libras, 25 libras, tu sabe que ela vai tirar. Então, cara, ela rebocador. bateu, fisgou, tu reboca ela pra fora da água, né? Tu perde aquele momento da esportividade. Porque tu quer tirar o peixe da água, né? Realmente é assim, né? A gente quer tirar o peixe da água, a gente não quer ficar brincando com ele, cansando ele pra tirar. Que seria o certo, mas a gente é meio afobado, É, né? Mas a outra light te ensina a ter essa. A é isso, né? verdade. Eu aprendi no ultralight isso aí, cara, que assim, tu deixa ele brincar, aquela emoção de ver o peixe dando arranque, o molinete cantando, é outra história, né? E aí eu aprendi a fazer isso aí também com as traíras, né? Eu pensei, bom, tá bem fisgado o bicho, né? Trago na beirinha ali, É, dou uma olhada, tá bem fisgado, show. Dou uma largada, deixa ela arrancar um pouquinho, deixa dar aquela, sabe? Dar aquela emoção, aquele peso na vara, que é bem legal, bem legal. cara, E e assim, O Dodô o Dodô é o rebocador, arranca-toco aí, né? Ele que gosta de. eu gosto do vídeo do Dodô, que ele tá sempre fazendo um rango diferente, né? É o Dodônimos Gourmet. Dodô de músculo ver. E o Dodô é aquele cara que ele vai pescar no meio dali da sujeira, arranca toco, ele arranca a traíra com um chumaço de mato na boca e manda ver, não quer nem saber, Cara, vai mas o embora, Dodô é muito gente fina. Eu tive a oportunidade de vai, pescar com ele, mas né, acho que no fim do ano passado, início desse ano. E, né, eu conheci ele através do Fabiano. Então, é muito gente fina, o Dodô. o Dodô já participou da primeira live com nós e foi show de bola, foi top demais. O Dodô é parceiro pra caramba. É, cara, é um cara excepcional, assim. Eu É, conheci ele, eu tive a oportunidade de conhecer ele no dia, assim, da pescaria lá, mas é o tipo de cara que, tipo assim, às vezes tu quer pescar e quer que ele esteja junto, assim, porque ele tem uma energia boa, né? é verdade. Não, dá pra ver na live que ele é um cara triste de boa, um bom coração. Exato. Uma pergunta ali do Davi, ó. Qual é a melhor profundidade de isca artificial para pegar traíra? Responde aí. Cara, isso é bem relativo, né? Vai depender do dia. Porque a gente sabe aqui, pescador de traíra aqui, né, cara? Aqui no sul é complicado de vento, né? É muito Então, complicado. tipo, eu já tenho ali começou a ventar, eu já digo, esquece superfície que não vai dar mais nada, É, né? Eu não tenho muito, eu não tenho isca de meia água, cara. Eu até encomendei agora, tá para chegar, acho que amanhã talvez, uma meia água, porque eu não tenho. Mas é tipo assim, ou é superfície, ou é fundo com soft, pra mim, é. pra E traíra. assim, ó, o mais interessante também, Davi, é o seguinte, ó. Tu pode trabalhar a isca, tá? Tu pode trabalhar a isca soft. Normalmente a gente aqui no sul a gente usa a isca soft, tá? Para pescar traíra de fundo.
Eu gosto do jig head articulado, né? Eu tinha falado do Fabiano que eu gosto muito do jig head articulado, tá? Eu uso normalmente de 5, 7, 10 gramas, né? As três pesos. E o que acontece? De 5 gramas, tu toca, tu consegue, tu não precisa deixar ela necessariamente arrastando no fundo. Ela vem, tipo, um palmo acima do fundo, entendeu? Porque daí tu vem, traz uma velocidade, ou pode dando uns pindoquinhos, ela sobe, desce e tu vai arrastando. Então ela vai fazendo meio que um movimento de onda, mas ela não chega a arrastar no fundo total, né? Se tem traíra por ali, ela já vai perceber a movimentação e vai bloquear, né? Isso também tem que levar em consideração a época do ano, né? Vai Exatamente. estar Exatamente. frio, tu vai ter que trabalhar mais lento, E né? tem todo ano assim, tá frio, tu bota uma isca de fundo, passa na cara dela, mano, ela E não agora, sem quer falar saber, velho. a época do choco agora também, né? Que elas estão. Aí Exatamente. não tem, né, cara? Ela tá na beira ali, tu toca isso em cima dela, é de dar raiva no cara. É. Toca na cara dela, passa a isca na cara dela, que assim, ó, bah, às vezes ela pode estar com uma fome do caramba, mas ela não ataca, velho. Ela Não vai deixa sair ir dali. embora. E é brincadeira. É brincadeira. E assim, depende muito do trabalho também que tu faz para chamar atenção, né? Como a gente estuda também, né? Muito pescaria de traíra. Às vezes, cara, tem umas situações, pode. Pescador aí de traíra que estão me assistindo aí também. E não sei se tu concorda comigo, cara, que às vezes ela não quer isca, mas de tanto incomodar ela, incomodar, ela ataca pra, tipo, mandar embora, É assim, na raiva, né? na raiva. Então, às vezes, tu pega ela na irritabilidade, mas não é o certo, né? Exatamente. Aí entra aquelas esquinhas, né, com mais chamativa, né? Que faz mais um estardalhaço na água, que tem um rattling mais forte. Isso aí já. Exatamente. Até, cara, traíra é bem assim. Não tem uma receita certa, né? Vai depender É, do ambiente que tu tá, da temperatura do dia, tá chovendo, não tá? Tem vento, não tem? A água tá quente, não tá? Tudo às vezes, eu vou te falar uma experiência minha aqui, cara. Tem uns alagadinhos aqui de beira de estrada, né? E aí eu vou ali. Um dia ali eu fui pegar ali umas traírinhas com uma isca só, peguei um monte, né? Daí voltei. Eu sempre dou uns 15 dias, 20 dias, eu volto lá, para não ficar muito batido, né? Sim. Tentei usar a mesma isca, cara. Nada. Entendeu? Então, às vezes o comportamento dela tá diferente, às vezes ela não quer aquela cor, não quer aquele tamanho. É complicado, por isso que tu tem que ter uma variedade grande de isca na caixa, porque senão Cara, tu mas não pega. assim, eu vou te dizer assim, eu sou um cara que não tem muita variedade de isca, cara. Eu tenho assim, ó, eu tenho a minha isca de bater superfície, que ultimamente eu tô usando um girino com um grubezinho, né? Uhum. E tenho a minha softs, que eu uso de fundo, né? Sim, E na soft, cara, sempre sai. Tipo assim, é sempre sai, difícil tu ficar na mão com uma isca soft, sempre sai. né? Sabe, eu vou te falar, sabe qual é o peixe mais estranho que eu já peguei numa soft? Ah, Chuta. mais O peixe, estranho, o peixe mais estranho que não é comum pegar numa soft. E eu peguei numa soft. E eu tenho gravado o sei lá, vídeo. Eu uma te carpa mando depois. cabeçuda, talvez. Não. E eu vou te dizer qual a soft que eu peguei. Que também não é Ah, comum pegar esse peixe nessa soft. Mais uma chance aí. deixa eu ver, cara. É peixe de couro? Peixe de couro. O Jundiá, talvez? Não. Da família. Catfish. Catfish. Catfish Catfish só peguei. peguei com isca natural, assim. Mas, cara, foi uma coisa muito inusitada, cara. Porque assim, eu tava. E adivinha com qual soft? Com uma isca também que tu não vai nunca imaginar que pudesse pegar um catfish. A Sapozilla. Sapozilla. Bah, Tenho gravado isso aí, cara. Eu gravei, tá? Os caras não me chamarem de mentiroso. Eu tenho um vídeo. Depois eu te mostro. não é muito, Cara, não é foi muito uma difícil coisa. chamar pescador de mentiroso.
Foi uma coisa completamente inusitada, cara. Nunca tinha pego esse peixe com essa isca, entendeu? Cara, mas a gente sabe que tu olhando o vídeo na internet, tu vê os caras pegando aqueles catfish monstro lá, né, cara, e isca de plug e coisa. Então, tipo, parar pra pensar não é algo muito absurdo, né, da característica do peixe, eu acho. Mas Né? se tu for ver, não é uma isca apropriada, não é uma isca que seja comum para ele pegar, Não, entendeu? não, com certeza. Né, Não mas nem sabe? tudo na pescaria tem lógica, né? Pois é. Cara, Só aí, mas gurizada. assim, Então, alguém tem mais alguma coisa para perguntar aí? Que eu tenho uma horinha aí para dormir e pegar a estrada depois. ah, puxado, hein? Vou para Itajaí depois, são 4 horas de viagem. E aí, gurizada, vamos lá. Mais uns 5 minutinhos aí. Aproveita o convidado aí, que o convidado tá afiado hoje com esse tupete aí que tá sensacional. Só lá, e na pescaria só a bonezinha aqui, ó. Aí tá para tudo. Tá, mas deixa eu te mostrar aqui, falando de traíra, aqui que eu uso aqui, ó. Aproveitando, cara, aqui, ó, chicotinho assim, ó, que eu faço aqui, ó. Texas Rig. Aham. É, Texas. É cara, eu muito uso uma bom. linhazinha daquelas. Eu uso uma linhazinha daquelas de construção, sabe? Deve ser aqui um 0,90, talvez Sim. 1 milímetro, talvez. É bem grossinha. Aham. Aí eu uso aquelas luvinhas de metal que vem naqueles cabinhos de aço para Faz fechar. em casa. Faz em casa. Faço em casa, faço uns 5, 6. Isso aqui sempre tem no saquinho de pesca ali. É bom ter, né? E Texas Rig. toca. É o que eu uso, porque daí o meu líder não é muito grosso, né? Sim. Isso aqui vai na ponteira lá, porque, tipo, uma traíra ela não vai morder além disso aqui, então é bem de boa, assim. Eu fiz mas eu fiz com um fluorocarbon, né? 0,52. Mas ficou bom igual. O problema do fluorocarbon é que não é muito barato um fluorocarbon bom, né? Então, tipo assim, não fico usando ele para fazer chicotinho, porque, né? Então eu uso isso aqui, porque isso aqui essa linha grossa aqui tem uma resistênciazinha boa, começa a apodrecer ali, começa a comer, eu já faço o Troca. outro e vambora. Isso aqui é barato, né? Então, Eu vou dar uma silenciada aqui, gurizada. Um minutinho só, já volto aí, tá? tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Dodô não esqueceu da cachaça, né? Do acampamento lá. Mas tem a garrafinha aqui ainda, Dodô. Deixa eu Na voltar aqui. próxima eu levo. Que os cachorros aqui deram uma explosão aqui. Cadê os cachorros, seu Wilson? Acabou, seu Elvio. Acabaram de latir aqui, daí atrapalha um pouco, daí eu tive que silenciar aí a live aí. Deixa eu tomar meu último gole de café. Top demais. O Matheus mostrou a paixão pela pesca. Cara, todo mundo do grupo é apaixonado pela pesca. Né? Top demais aí. É, cara, eu acho que cabe todo mundo um dia experimentar uma coisa nova, cara. O pessoal no É ultralight, verdade. né? Ou de repente, né, quem pesca, né, uma outra modalidade, experimentar, porque pescaria é pescaria, né, cara? Eu acho que independente da modalidade, independente de onde o cara mora, né? Cada um É né, verdade. com as suas diversidades, cada estado com suas espécies, né, que predominam ali. Então, né, E o bom de ultralight é que, assim, para quem está iniciando, não precisa investir no material tão caro, né? Que o ultralight não é tão não, caro. não, não, com certeza. Né, tem material bem em conta hoje em dia. Cara, é aquela história, né, meu? Eles fazem coisa para tudo que é bolso, né? Aham, é Claro que o verdade. cara sempre vai querer evoluindo, né? Mas eu acho que não é uma regra. Então, tipo assim, vai aos poucos, vai Sim. pegando gosto, né? Porque daqui a pouco a gente tem um equipamento top lá, que é top de linha. E aí tu vai lá um dia, pega um dia ruim de pesca,
vou tentar uma outra light. Pega um dia ruim de pesca, tu te desmotiva e É, acaba, né, se desfazendo do teu equipamento. é verdade. Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar, Diga. para o pessoal aí que tá acompanhando a live aí. Quero que vocês deem a opinião aí no chat aí, tá, gurizada? Assim, ó. Tu também, Marcelo. Quero que tu me fale aí. O que tu achou desse formato de live aí, tipo podcast? Cara, eu acho que é bem produtivo. Eu tava comentando com o Fabiano esses dias que eu acho que é bem produtivo, porque assim, ó, cara, tu pega um pouco de experiência de todo mundo, tá ligado? Um pouco, cara, tem gente que pesca na praia, tem gente que pesca no rio, tem gente que pesca embarcado, tem gente que pesca de barranco, tem gente que não gosta de pescar de isca artificial, prefere natural. E eu acho que é bem interessante porque tu pega toda a diversidade ali e todo mundo, né, tem uma coisa para aprender, tem uma coisa para ensinar. Então, eu Claro. acho que é bem interessante isso aí. Eu assim, vou te dizer que eu curti. Da minha parte, Que bom. poderia toda semana trazer um convidado novo aí, Essa né? aí, essa é a intenção, né, Marcelo? Que a gente só se conhece pelo WhatsApp ali, né? No grupo ali. Então, Exato, cara. é a oportunidade da gente se conhecer, assim, não pessoalmente, mas a gente não tá, mas ao vivo, sabe? Podendo se olhar, podendo trocar aquela ideia. Exato. E para as amizades também fortalecerem e continuarem, né, cara? Então, a minha intenção, esse é um projeto que eu tenho para esse ano e continuar, que é sempre trazer um convidado, um amigo diferente aí para participar dessa live do podcast, para cada Né? um contar a sua história, cada um contar a sua experiência, cada um mostrar, né, o que aprendeu, Claro. sabe? Então, eu É acho bem interessante legal. Esse que formato fica fica bem assim, ó, legal. tu movimenta o teu canal, né? Aham, Tu movimenta o teu canal, tu dá visibilidade para todo mundo, porque cara, a gente tá no grupo diariamente ali, então todo mundo tá todo dia postando uma coisa, uma experiência, uma situação, é verdade. e, e sempre vai ter alguém aqui para tirar a dúvida daquela pessoa que tá com aquilo ali, e, cara, muita coisa assim, eu já peguei do grupo ali assim, isso é interessante, eu não sabia. Então, acho É bem, que. né? E o primeiro aí que teve o privilégio aí, não sei se foi o privilégio, se foi a primeira vítima aí, foi o seu Elvio, né? Que eu quis convidar ele aí, que ele é um cara bem participativo aí nos grupos e é um cara que tá evoluindo bastante na pesca também. E Sim, também, por ser pouco tempo que tá pescando também, já aprendeu muita coisa, né? Então, foi bem interessante a participação dele, foi muito legal mesmo. Iniciou com chave de ouro aí. não, E não, com aí, certeza. agora só tô chamando fera, né? Não, mas Tu, o é isso aí, cara. Eu Fabiano, acho que quero dá, chamar mais amigos aí para participar, né? dá A gente sempre oportunidade para aprende todo alguma mundo coisa. que tem. Todo mundo tem alguma experiência para passar ali, eu acho. Então, É verdade. né? Às vezes uma isca nova também, uma Exato. técnica nova, uma experiência que passou, que é possível tu pegar tal peixe com tal material, né? Que É, nem no teu caso, pegou uma carpa aí com um material ultralight, para mim é incomum, né? Mas é tem que. possível. Ó, cara. Exatamente. Tem que trazer, de repente, o Rodrigão na próxima aí, cara. Como ele tem a loja de pesca lá dele, ele tá sempre com material atualizado ali. E ele é um cara que vai lá e testa o bagulho dele também, né? Né? Ele vai lá e Então, mostra na prática o negócio. o Então, Rodrigão de repente, vou organizar uma com ele aí. é um cara que tem muita coisa para contribuir ali também, É. né? Tem um cara aí que eu tô tentando, vamos ver se ele vai me ajudar quero ver se até o final do ano ele participa aí. Não vou falar, é surpresa, só vou falar quando ele confirmar. Mas vai ser uma live assim para estourar, né? Esse cara que eu quero chamar, ele tem muita história para contar e muita experiência para passar pra gente. Então, vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. Se não for o Johnny Hoffman, nem assisto. Não, não é o Johnny Hoffman, não. Não é o Johnny Hoffman. Não, mas Mas ele, cara, eu acho sim, eu acho que tu deve continuar com esse formato aí, que eu acho que é bem produtivo, sabe? É bem interessante, acho que, né, todo mundo curte, eu acho que a maioria, pelo menos, né? Então é bem de boa, eu gosto de acompanhar, assim, da semana passada eu acompanhei ali, foi bem, cheguei um legal. pouco, né, tarde ali, Não tem problema, Marcelo. mas deu para acompanhar bem, assim, deu O importante bem é estar ali. interessante. Sim, sim. Cara, obrigado aí, obrigado pela tua participação aí, obrigado Capaz, cara. pela tua Eu, disponibilidade de estar aqui com a gente conversando, né?
Johnny Hoffman é uma referência para muito pescador. É verdade, É, é com verdade. certeza. Me inspiro muito nele. Ainda quero pegar uma traíra do tamanho daqueles que ele pega. É, E é um sonho, né? E assim, cara, de coração mesmo, te agradeço muito pela ajuda aí, é muito importante para mim, para o meu canal, para esse projeto, né, que eu tenho, de manter aí. Espero a gente se ver de novo numa outra oportunidade, pescar juntos também, né? também, com certeza. Cara, Isso eu que aí. agradeço a oportunidade aí, então, pelo convite, né? Então, você vê que eu fiquei bem surpreso também, né, por participar. Porque, tipo, o que que eu vou falar, né, cara? Eu não sou Não, referência, mas, né, negócio de tu falar do que tu gosta, né? Tu ama aquilo ali, Então, eu acho que é bem isso, é compartilhar a tua experiência, né? isso aí. É só ser Então, natural, né, cara? Só ser natural sempre alguém falar. aproveita alguma coisa. Isso aí, com certeza. Mas então, o gurizada que está assistindo até agora aí, obrigado, tá? De coração, obrigado pelas perguntas. Foi bem interessante essa live. Todo mundo aprendeu alguma coisa, eu aprendi. Eu acho que o Marcelo também deve ter aprendido alguma coisa também. Com certeza, todo mundo aprende alguma coisa. A gente sempre aprende, né? Aí a gurizada aí participando bastante aí do chat aí, show de bola. Muito obrigado, gurizada. Tá? Deixa eu ver, qualquer dúvida, né? O grupo tá ali, né? Durante a semana, é só entrar lá e pedir que o pessoal Exatamente. vai estar à disposição para ajudar. Então, Isso aí, é bem sempre, tranquilo. sempre a amizade permanece, sempre. Tá bom, Certo, então, Marcelão? gurizada. Vou lá então, que eu tenho que daqui a pouquinho mais pegar a estrada, tá? Tá certo? Gratidão, prazerzão aí falar contigo, tá? Igualmente, da mesma E forma. obrigado. Obrigado a todos aí que participaram da live, do chat aí. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, tá? E quem gostou, compartilha lá, deixa um like e já comenta lá que, né, gostou da live, tudo que já ajuda aí no engajamento aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Até a Boa próxima. noite, grande, Abraço a grande abraço todos. aí, fiquem com Deus. Valeu!